Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, graças a Cara, Deus, tudo em ordem. Bora lá, então, saber onde dói. é, aqui entrou alguma coisa, essa reunião está sendo gravada aí embaixo, tá? Sair da reunião, entendi. Só aplicar entendi, sai essa imagem da tela, né? Ah, sim, entendi, não vai, tá gravando mesmo para a gente, eu gosto de Isso, registrar, pronto. né? Aí, pronto, Olivia. Isso. É, Então, querida, eu quero que você me conte tudo da sua vida, tudo. Me conte tudo, não esconda nada. tudo, mas de quando eu casei para frente ou para trás? Não, da sua infância. O casamento é só uma consequência, né? Todas as causas começam na infância. Para a gente entender Ah, o adulto, a gente tem que entender a criança, como você foi criada, sei. educada, quais foram os traumas, as alegrias que você teve, enfim, me fala o que você lembrar, começando da sua infância. Tá. As pessoas da minha geração foi criada assim, meio sem carinho, né? Com aquela carência de abraço, dessas coisas. Eu sou dessa época. Meu pai e minha mãe trabalhavam na agricultura e aí ela ia para a roça, levava a gente. E ela tem uma vida muito corrida. A vida dela era bem difícil, tinha que ir cedo com o almoço para a roça com a gente, né? Então, uma das coisas assim que um dia ela falou para mim mas assim, Olivia, tudo que eu vou falar para mim está curado, sabe? Está resolvido, mas entendeu? Sem julgamento, Isso, sem pode falar, julgamento. sem É. julgamento, pode ir Então, falando. coisa que me deixou muito triste, que ela falou para mim, sem maldade, lógico, né? Eu tinha um irmão mais velho e eu era a segunda, então ela tinha que ir para a roça, eu era pequena, não conseguia andar, né? Ela disse que eu parava no meio do caminho e não queria ir, porque estava cansada, alguma coisa assim. E aí ela me falou que tinha vontade de me jogar no mato, porque eu não andava. Isso aí, nossa, isso aí ficou muitos anos, acabou comigo, sabe? Por que que a minha mãe falou isso? Então, eu cresci, assim, triste, uma criança triste. Sim. Ela E falava muito daí, isso frequentemente? oi? Ela falava isso frequentemente? Não, não, ela falou só uma vez que eu lembro. Só uma vez? Ela não ficava falando, ela contou por acaso, sem maldade. Ela contou, não foi. Minha mãe não é aquela pessoa assim, pirracenta, não. Minha mãe era uma pessoa normal, ela contou por contar, não foi toda hora, sabe? Você não Mas ela não lembrava, você sabe, não lembrava, ela te contou isso. É isso que eu você está não falando? lembrava. Eu não Ela, lembrava. ela te contou isso quando? E ela contou isso ainda quando eu era, eu acho que adolescente. Ela contou, não de criança, assim, já entendi as coisas como ela contou. E eu Entendi. lembro. E E aí como é que ela depois, contou isso? Como é que foi que ela contou isso para você? Como é que eram as palavras? Ela está viva ainda? não, não está Não. viva. Como é que foi que ela Ela te contou contou isso? assim, ela contou isso assim, a gente ia para a roça, era uma correria, coisa de pessoa simples, uma correria e você não queria ir, você parava no meio do caminho, empacava no meio do caminho, pirracenta, você era pirracenta, ela entendia como pirracenta, mas não é, eu estava cansada, eu era pequena, né? Eu não Aham. aguentava andar. Ela entendia como eu estava fazendo pirraça, daí, nossa, eu ficava com tanta raiva que eu tinha vontade de jogar você no meio do mato. É assim que ela falou. Ah, entendi. Na verdade, ela não falou isso para você quando você era criança. Ela falou que tinha Não, vontade de jogar você. isso. Falou Ela depois de eu te adolescente. contando, ela falou isso. Sim, sim. Entendi, O momento da entendi. vida dela, que ela estava contando a vida dela dura, ela falou isso. Então, eu fui crescendo uma pessoa triste, assim, desvalorizada, não tinha muita motivação. Eu sentia, tanto é quando eu era criança, eu tinha vontade de ficar doente, eu tinha vontade de quebrar o braço, para poder alguém Ah, me dar atenção, porque ninguém me dava atenção, você entendeu? nossa, Nossa, como que eu entendo. tinha vontade de quebrar um braço para ficar paradinha lá para alguém me dar atenção. Quando eu tinha febre, que alguém dava um pouquinho de atenção, eu falava, nossa, eu queria atenção, entendeu? Então, daí eu Entendi, cresci assim. entendi. É,
Quantos irmãos vocês são? Eu tenho um irmão mais velho, que é falecido, depois é eu, depois eu tenho um irmão, mais um irmão, depois uma irmã, depois de mim, Vocês são em 4 agora. Não, vocês em são em 3, 4. eram em 4. É. Eram Aí 4, meu agora pai, tem... assim, sempre... Meu pai sempre foi uma pessoa fria, assim, nunca foi um pai carinhoso. Sempre a gente ia para a roça, e aí ele não deixava a gente conversar na roça, tinha que ficar todo mundo quieto, tinha que trabalhar, ele não dava muita abertura, sabe? Para a gente começasse a conversar muito, dar risada, ele já cortava, mandava ficar quieto, Minha mãe era assim. entendeu? Minha mãe era assim Então. também. Minha mãe não E deixava as aí, crianças brincarem de jeito nenhum. sim, aí eu fui crescendo desse jeito, né? Daí, quando eu tinha 15 anos de idade, a gente morava em Madaguaçu, né? A gente mudou aqui em Autônia, uma cidade pequena, bem lá no fundo, um pouco longe da cidade, lugar, uma chacrinha pequena, né? E aí a minha mãe engravidou novamente, assim, sem querer, sabe? E aí eu fiquei brava, porque ela não contou, ela tinha vergonha de falar das coisas, ela nunca falou para mim, para meus irmãos, olha, vocês vão ter um irmão, eu tô grávida. Simplesmente eu fiquei sabendo porque uma vizinha contou, sabe? Ela nunca falou nada. Eu fiquei muito magoada porque ela não falou. Eu adorava criança, eu amava criança. Meu desejo era cuidar de criança. Eu falava, quando essa criança nascer, eu não vou nem cuidar porque ela escondeu, né? Mas, enfim, aí era coisa de pessoas que estavam magoadas. Eu tinha 15 anos, mas eu era magrelinha, miudinha e tal. E aí, a gente morava longe, não tinha o SUS, ela veio tinha aquela geada, não tinha muito alimento, muita fruta, foi logo depois da geada, não tinha recuperado ainda a situação, em 75 teve uma geada muito forte, e esse neném nasceu no ano de 80. E aí ela não tinha uma alimentação boa, não fez acompanhamento, apesar dela ser uma pessoa forte, mas não se alimentava direito, essa criança morreu antes de nascer. E aí ela começou a passar mal, veio no hospital, o médico não conheceu, e aí um dia ela está lá em casa costurando, aí ela costurou lá no quarto, ela veio, eu tenho a lembrança como se fosse hoje, ela pegou a vassoura, foi varrer as linhas do chão, e aí ela falou enrolado comigo, ela chegou e falou enrolado, eu falei, mãe tá falando enrolado, ela falou, não percebi. Aí eu fui correndo na roça chamar meu pai, que era tudo perto, né, a chácara pequena, gritei meu pai foi chamar um vizinho muito longe para levar ela para o hospital, teve que andar assim, cortando o caminho no meio do sítio, porque era longe para chamar um carro, levou para o hospital, enquanto isso uma vizinha veio, e aí deu AVC na minha mãe e a criança estava morta. Diz o médico, fazia uns 3 dias que a criança tinha morrido, e minha mãe teve um AVC, estava correndo um risco de vida, aí ficou com uma sequela muito forte, aí eu fui ser a mãe, eu fui fazer tudo que a minha mãe fazia. Eu fui lavar, passar, não tinha nada no jeito, era puxado água no sarilo do poço, era lavar roupa na escovinha, na tábua, era tudo difícil, passar roupa no ferro à brasa. Eu tinha 15 anos, eu era uma menina, uma criança, miudinha, magrelinha, e eu sempre estava olhando ela fazer comida, fazer as coisas, então eu tinha aprendido a fazer as coisas, porque eu sempre tive interesse em aprender. Se ela estava fazendo comida aí na beira do fogão, eu falava para ela, mãe, eu quero aprender a fazer, eu vou ficar aqui, eu queria aprender a fazer pão, aí eu fui assumir o lugar dela, fazer tudo, e foi muito difícil para mim. Aí as vizinhas falaram, eu vou fazer pão para você. Eu falei, não, ninguém vai fazer nada para mim, eu vou aprender. E aí, o primeiro dia o pão ficou duro, depois aí fui aprendendo, fui fazendo, e ali os anos foi se passando, fui cuidando dela, ela foi aprender a andar de novo, ela ficou na cama 2 meses sem se mexer.
E meu pai não era aquela pessoa carinhosa de reconhecer, de ajudar, de dar muita atenção nele. Ele tinha os problemas dele, ele teve acesso quando ele era criança, até 14 anos, então aqui acho que afetou um pouquinho a cabeça dele, ele era meio devagar. O que é acesso? Oi? Ele teve o quê quando ele tinha... Acesso. O que é isso? Acesso? Acesso é aquela coisa que dá na criança, que a criança cai, baba, desmaia, essas coisas. É epilepsia? Eu falava acesso. Epilepsia? Não sei, ela falava acesso, que a pessoa caía e perdia o sentido, ficava babando, depois ia voltando aos poucos. E aí ele é um pouco mais lento do que os irmãos dele, um pouco mais frio, mas eu acredito que seja por isso. Eu acho que é epilepsia, né, que chama. Eu não conheço a palavra Eu não acesso, mas sei, eu sei que enfim. falavam acesso. Tá. Então, e daí, aí eu fui cuidando do meu jeito, do jeito que eu aprendi, fui cuidando dela, ela foi aprendendo a andar segurando na parede, e aí eu fui cuidando, ajudando a cuidar dos meus irmãos do jeito que dava, sozinho, não tinha ajuda deles para fazer nada, nenhum serviço de casa, se o meu irmão às vezes ajudava a lavar a louça, era o preconceito porque era homem, era uma vez ou outra, minha irmã tinha 9 anos, era muito pequena, então, aí foi assim a minha vida. Daí, ela demorou 10 anos para melhorar, porque morava longe. Não dava para fazer, fez fisioterapia umas 2, 3 vezes com a ajuda de um parente, mas a gente morava muito longe. Ela tinha que vir pegar ônibus, e aí o meu pai, por ser desligado, o meu irmão que ia com ela no médico. E aí, quando o meu irmão ia, meu irmão fazia o que podia. Eu lembro uma vez, meu pai foi com ela no médico, em Moarama, que tinha que andar mais de 100 quilômetros. Então, tinha que andar uma distância grande a pé, para depois pegar ônibus, para chegar aqui na cidade, para pegar o ônibus para Moarama. Eu lembro uma vez, meu pai foi com ela, e aí, na hora de voltar, ele voltou sozinho. Aí eu falei, pai, cadê a mãe? Sua mãe está vindo. Ela anda muito devagar, eu deixei ela para trás. Aí eu tinha só 15 anos, 16, que o tempo foi passando, eu não tinha sabedoria para falar, pai, mas o pai não pode fazer isso. Eu ouvi ele falando, eu achava errado, mas não questionava, porque eu não conseguia, eu não tinha capacidade para fazer aquilo, mas estava errado no meu ser. Eu falei, como assim? Deixa minha mãe para trás, numa cidade esburacada, e se ela cai, como que ele faz isso? Ela chegou 30, 40 minutos depois. Entendeu? Sozinha, andando devagarzinho, que ela tinha muita sequela na perna. E eu falei, isso não está certo. E aí meu irmão passou aí com ela, porque meu pai, né, não estava fazendo as coisas direito. Meu irmão passou aí com ela para ajudar ela a subir no ônibus. Meu pai achava que ele estava certo. E aí eu sempre cresci com isso na cabeça, mas por que que meu pai fez isso? Meu pai não podia fazer isso com a minha mãe, entendeu? E aí o tempo foi passando, ela foi melhorando devagarzinho, e, e aí a gente mudou um pouco mais próximo, e aí ela começou a conseguir andar um pouco mais distante. Aí meu pai comprou uma picapinha velha, às vezes já trazia ela para ir na igreja, que a gente sempre frequentou a igreja, ela gostava de ir na igreja, e ela é uma pessoa que gostava de conversar, ela gostava de gente, ela sempre gostou de gente. Uhum. Depois... Eu pensava assim, eu não posso casar, eu tenho que esperar a minha irmã crescer, porque coitada da minha mãe, né? Aí, depois de um tempo, a minha mãe começou a aprender a fazer as coisas com a mão. Ela começou a pôr a caixa de fósforo na boca e riscar com a outra mão, segurar na boca, e nada era fácil. A gente não tinha pia dentro de casa. Quando a gente mudou desse lugar lá embaixo, a gente não tinha energia. A gente nunca teve energia lá embaixo. Aí, quando a gente mudou em outra chácara, eu já estava com quase 20 anos que eu passei a morar num lugar que tinha energia. Daí a gente ganhou uma geladeira de um tio meu, que a gente não tinha uma situação financeira boa. Um tio deu uma geladeira. Aí comprou chuveiro elétrico, mas não tinha nem um conforto dentro de casa, não tinha pia.
lavava a louça numa peneira lá fora, em cima do tanque, então, para ela, nada era fácil, tudo era difícil. Daí eu falei, vou deixar, né, o tempo passar, os irmãos crescer, ela começou a aprender a fazer, daí eu casei aos 24 anos, e minha irmã tinha 17. Ela já estava aprendendo a fazer, e quando precisa, aí vai desenvolvendo mais, né? Aquilo era meio que uma terapia para ela, que ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadeira. Aí a minha irmã não estava contente ali naquele lugar, não tinha emprego, tanto ela como eu queria trabalhar, meus irmãos queriam trabalhar, ter dinheiro, mas não tinha, a gente morava sempre em chácara pequena, muito difícil as coisas, não podia comprar uma roupa, não podia ter nada, era tudo muito difícil. Aí o meu irmão saiu de casa primeiro, meu irmão, depois de mim, o mais velho casou, depois de mim, nessa época que eu era solteiro, também era solteiro, então o meu irmão, ele saiu de casa depois de mim também, quem saiu de casa primeiro foi eu, que eu casei, depois o meu irmão logo em seguida casou, aí o meu irmão, depois de mim, saiu, um ano e pouquinho ele saiu de casa, e a minha irmã, que tinha ficado em casa com 17 anos, eu falei, a hora que ela cresceu, eu caso, ela pegou e saiu de casa também, porque ela também não queria aquela vida para ela. Ela não queria, minha irmã era uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, ela queria trabalhar, ela queria estudar. E quando a gente mudou nessa chácara, ela conta até hoje para mim, eu tinha só a 5ª série. E eu tinha muito complexo, porque lá embaixo, na outra chácara, eu queria estudar, mas era longe. Meu pai falava, não, você vai trabalhar na roça. Pai, deixa eu ir de bicicleta estudar. Não, você vai trabalhar na roça. Aí, quando eu mudei mais próximo, que era 1 quilômetro e pouco, eu falei para o meu pai, eu quero concluir o 1º grau. Ele falou, não, eu não vou comprar nada para você. Eu falei, eu me viro. Ele falou assim, ó, se depender de mim, eu não vou dar um livro, um caderno, mas nada, não era por mal, era o jeito dele. Eu falei, tá bom, eu vou, a vizinha falou que vai dar o livro, o filho dela estudou, vai passar o livro para mim, porque na época a escola não dava livro. E nesse intervalo, a minha irmã queria continuar, e meu pai falou que não, a minha irmã conta, eu não lembro, porque eu entrei no meio e falei assim, ela vai estudar sim, ela vai estudar. E a minha irmã ela falou, graças a você, que eu continuei, porque o pai não apoiou. Daí eu fui concluir o 1º grau, daí eu casei. E aí vim para cá, onde que eu moro até hoje. E a minha irmã saiu de casa, seguiu a vida dela, foi muito difícil, ela foi terminar o 2º grau, depois que ela saiu, mas aí ela não voltou mais para casa daí. Foi tudo muito difícil para ela, mas ela conseguiu ficar e ela seguiu a vida dela. E o meu irmão seguiu a vida dele, depois de mim, ele mora em São Paulo, e o outro meu irmão casou, mas ele veio a falecer há 6 anos atrás de um acidente. Então, Acidente de minha quê? mãe faleceu também. Depois a minha mãe teve um AVC aos 60 anos, ela teve uma outra AVC que deixou ela debilitada, usando fralda, muito debilitada, semi-acamada. A minha irmã ficou cuidando dela. Depois eu também ajudei a cuidá-la, ficou comigo 2 anos e pouco. A gente cuidava dela com muito carinho. Ela era um anjo bom, ela não reclamava, ela não dava trabalho. Ela ficava quietinha ali. Se você não desse as coisas para ela era um anjo bom. A gente cuidou dela com muito carinho. Minha irmã também. Eu não tenho nenhum remorso do jeito que a gente cuidou da minha mãe, porque ela merecia. Ela mereceu com todo o carinho que a gente cuidou dela. E seu pai? E meu pai, nesse intervalo que a gente mudou no paredão, meus irmãos vendeu a chácara que eles tinham junto com meu pai, e meu irmão colocou, eu tinha um tio que morava em São Paulo, e tinha um ônibus clandestino, lembra dos ônibus clandestinos em São Paulo? Aí o meu pai, o meu irmão já tinha ido para São Paulo, já tinha conseguido um pouco de dinheiro, e o outro meu irmão morava aqui. Aí meu pai vendeu a chácara pequena, e junto com o meu irmão, com o conhecimento dele, montaram um ônibus clandestino no qual começaram a ter dinheiro. Até então, minha mãe parecia... Se você fosse na casa dela, ela pegava as camisas do meu pai, assim, cortava a manga, ela pegava as cuecas do meu pai,
e costurar, porque meu pai não comprava calcinha para ela. Ela, às vezes, ia parente lá e falava assim, nossa, a situação é difícil aqui. Ela parecia meio que uma mendiga, o jeito que ela estava se vestindo, porque não tinha dinheiro para comprar. E meu pai, simplesmente, para ele comprava cueca, mas para minha mãe, não. Isso marcou muito em mim. E aí, o meu pai começou a ter dinheiro, o meu pai começou a ir atrás de mulher. Até então, eu nunca fiquei sabendo nada dele. Nunca. Aí ele começou a ter dinheiro, tinha um homem nesse patrimônio que eu concluí terminei a 8ª série, ele não andava de moto, e aí sobrou um dinheiro dessa chácara, meu irmão ensinou ele a andar de moto, e ele começou a vir para Autônia e arrumou uma mulher ali que era meio prostituta. Aí a vida da minha mãe virou um inferno. Daí eu comecei a proteger a minha mãe, né? Porque a minha mãe não merecia aquilo, minha mãe tinha AVC, a minha mãe, ele deixava a minha mãe sozinha, teve um dia que deixou a minha mãe a noite inteira sozinha lá, minha mãe não merecia aquilo. Minha mãe sempre foi uma pessoa trabalhadeira que cuidou da gente muito bem enquanto ela tinha saúde. Aí, ele arrumou uma mulher, a minha mãe não podia ir atrás, eu fui. Eu fui atrás para descobrir, as pessoas contavam, mas não contava tudo. Eu fiquei olhando onde ele ia entrar na casa, fui lá, falei, pai. Ele saiu lá de dentro da casa, de moto, e aí a casa caiu. Eu falei, pai, mas... Aí a minha mãe, meu irmão morava em São Paulo, minha mãe foi para São Paulo, deixou ele. Porque eu estava no ponto quase de dar um outro AVC nela lá sozinha, e eu morava uns 20 quilômetros longe dela. Meu irmão veio, buscou ela, levou. Depois de passado um tempo, nós tentou levar meu pai para São Paulo. Ela queria ficar com ele porque ela se sentia sozinha. Aí meu irmão veio, falou, pai, vamos para São Paulo? Ah, mas eu não gosto de cidade. Mas vamos, pai, vamos tentar. Aí ele estava com a outra mulher, daí ele pegou e foi. Mas ele ficou uma semana e voltou, porque ele estava em contato com a outra mulher. Ele voltou e a minha mãe ficou revoltada com ele, né? Falou, poxa, por que ele não ficou? Podia ter ficado para a gente recomeçar, para me ter a companhia dele, né? Aí ele não quis, ele voltou. E aí, se ele tivesse ficado lá, para a gente ia ser bom, porque daí ele ia ajudar a cuidar. A gente podia ajudar também, aí a gente ia ajudar a cuidar. A situação financeira ia ficar melhor. Aí ele voltou para cá, meus irmãos falaram assim, eu não vou deixar ele na sociedade junto com a gente, porque agora a gente vai ficar dando vida boa para a amante dele. Aí pegou e deu o que era de direito dele, e ele acabou com tudo também. Aí depois ele foi viver a vida dele. Aí depois dessa mulher, ele arrumou outra, com a qual eu se dou muito bem com ela, e ele seguiu a vida dele. Ele está vivo ainda? Está vivo ainda, ele tem 81 anos, ele está vivo, cheio de saúde. Cheio de saúde. E com outra mulher? Com outra mulher. A terceira? É, a terceira. Certo. E deixa eu pegar uma coisa aqui, só um minutinho. Muito bom. Agora vamos para o seu casamento. Como é que você conheceu seu marido? Como é que foi o namoro? Até vocês casarem? Olha, Olívia, eu morava nesse lugar que chama Jardim Paredão. Ah. E ali, como era um lugar pequeno, não tinha muita opção. Eu que era mulher, se eu não fosse mulher, eu tinha vontade de sair, arrumar trabalho, mas eu não podia porque eu era mulher e tinha minha mãe. E ali, quando os rapazes faziam 18 anos, eles iam tudo embora. Então, era até difícil arrumar um namorado para casar. Aí, meu marido, ele tinha um sítio um pouco para baixo onde eu morava, e ele tinha 12 anos mais velho do que eu. Ele era 12 anos mais velho do que eu. Ele morava aqui na cidade, em Autônia. E aí ele falou, eu queria arrumar uma namorada para casar. Falei, poxa, nunca ninguém falou para mim que queria arrumar uma namorada para casar, né? Até então, aí eu falei, quem sabe com ele dá certo. Aí eu fui namorando com ele, quando eu comecei a namorar com ele, eu estava na 5ª série.
com 20 anos. Daí eu fui namorando com ele, fui namorando, foi dando certo. Mas ele também foi deixando transparecer quem ele era, mas só que eu não tinha maturidade muito e não tinha muita opção também, ali onde que eu morava. Eu vi algumas coisas, sabe? O Mas que, eu por falei, exemplo? depois a gente muda isso. Eu O não tinha que? muita opção, eu O fui que é que namorando você com ele. via? O que eu via? É. Comportamento, assim, comportamento dele, assim, eu via que ele era uma pessoa nervoso, Ah, eu vi que ele tinha umas atitudes, assim, meio agressiva, meio explosivo, sabe? É isso que eu vi nele. Eu ele falei, já isso aí eu mostrava já isso, casei na né? igreja, fiz festa, tudo direitinho. Aí, Olivia, aí começou o problema. Eu vim para cá. Onde que eu moro até hoje, só, Olivia, que ele tem uma sociedade. Ele tinha uma sociedade de 4 irmãos, e aí começou o problema aqui. Aí fizeram uma casa do lado da minha sogra, na época, tinha Travou. Está travada a sua internet. 7 anos, ela tinha. Travado. Aí Eu pausei a aí gravação. Já agora eu voltei. Pode tá, falar. tá. Aí, com 2 meses de casado, ele voltou a trabalhar de caminhão. Mas ele falou assim para mim, eu casei, ele falou assim para mim, eu falei, vamos esperar para ter filho. A gente não conversou sobre isso, ter filho rápido, né? Ele falou assim, não, eu quero ter filho, eu tô velho, eu quero ter filho. Falei, vamos esperar mais um pouco, não. Aí já, né, você vê o machismo, né? Aí com 2 meses de casada eu já engravidei. Então, daí eu comecei a entender que ele queria casar para ter filho. Primeiro, ele era uma pessoa que dava muito problema em casa, Olivia. Muito problema. E a família começou a cobrar muito ele. Você tem que casar. Você tem que casar. Você tem que casar. E aí a família ficou muito pintando isso, porque ele não tinha vontade de casar. Ele era uma pessoa que gostava da liberdade, gostava de bar, demonstrou também, mas a gente achou que ia mudar. Gostava de bar, gostava de ficar na rua, entendeu? E aí a família foi cobrando muito ele. Então eu comecei a perceber que ele queria uma mulher só para casar e ter filhos, formar uma família. Ele não queria ter uma mulher para ser companheira, para estar junto, ele não queria isso. E a minha vida começou ali. Aí, com 11 meses, eu tive meu filho. Mas foi muito, muito difícil desde o começo, porque daí já era humilhação, era briga. Ele falava o que ele queria para mim. Ele me humilhava, porque eu vim aqui, eu não tinha profissão, eu não trabalhava fora. E aí veio as humilhação, muita humilhação. Dele e da família dele. Tanto é que com 11 meses minha filha nasceu. Quando o meu filho tinha 1 ano e 2 meses, quando ele tinha 5 meses, a minha filha Tainara nasceu. Então, assim, foi 2 filhos gêmeos praticamente. E com tudo isso, eu moro, assim, 50 metros, eu acho, é pertinho, assim, eu moro numa chácara, num lugar muito bonito, muito gostoso, do lado da cidade. Eu moro aqui, a cidade já é aqui do outro lado da rua. Então, aí deixa eu lembrar, não, mas ela tem que trabalhar. Pega 500 pés de café do lado aí para ela trabalhar, porque ela tem que trabalhar. Era uma sociedade, eles queriam que eu trabalhasse, porque era uma sociedade, sabe?
E aí era humilhação, em cima da humilhação. Eu falei, como que eu vou trabalhar na roça? Porque eu com 2 crianças. Não, mas é que eles falou ali. Eu fui ali, eles falou para mim, se não dá para pegar 15 pés de café para você trabalhar. E aí foi só humilhação. Ele sempre me cobrando, porque eu não trabalhava. Aí minha sogra, às vezes, eu moro na chácara que tinha um pedaço lá embaixo, quando que tinha uma pessoa, um vizinho que tocava. Quando o vizinho estava trabalhando assim, bem no rumo da minha porta, ela vinha aqui e falava assim: olha lá, tá vendo lá? Lá até as mulheres trabalham na roça. Ela veio e falou uma vez, falou 2 vezes. Um dia eu falei assim: Dona Maria, fala uma coisa para a senhora. Se o meu marido trabalhasse na roça, eu tinha obrigação de trabalhar, mas o meu marido não trabalha na roça. Eu não vivo do que vocês trabalham, eu vivo do que ele trabalha. Eu falei para ela, e ela parou de vir na minha porta me incomodar. E minha cunhada era todo dia na minha porta, enchendo minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com a minha mãe, eu não sou de ficar na casa dos outros. Eu sempre fui, sabe? Ela vinha umas 2 vezes encher, falar das coisas, falar do comportamento do meu marido quando ele era solteiro, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e ficava contando, e ficava enchendo minha cabeça. E meu marido, no início, ele sempre foi agressivo, quebrar as coisas, ele quebrava as coisas, jogava comida no chão, entendeu? E qualquer coisa ele falava que ia embora, arrumava roupa, falava que ia embora. Era muita humilhação. Assim, tá comendo assim. Daí um dia eu falei para ele limpar, porque eu não vou limpar. Daí não. Ele jogou o prato assim, para te sair de casa. Não tem roupa que eu vou embora. E fazia isso, fez isso várias vezes. Um dia eu falei assim para ele: de hoje em diante, o dia que você falar assim, arruma você sair de casa, quando você chegar na porta, você não vai entrar como se nada tivesse acontecido, você não vai entrar mais, você vai ter que pedir para mim se eu deixo. Nunca mais ele falou que mandou eu arrumar roupa para ele sair de casa. Mas, por outro lado, Olivia, todo dia ele falava que queria largar de mim. Final do ano, assim, várias vezes de ano novo, ele falava assim, ó, esse ano nós terminamos junto, mas o ano que vem acho que nós não terminamos junto não. Então ele estava ali comigo só para ter uma família, ele não queria aquilo para ele, porque a família obrigou ele a casar, entendeu? E aí eu não tinha saída, por quê? Porque eu não tinha profissão, eu não tinha para onde ir, se eu fosse sair daqui, eu não tinha para onde ir, eu não ia incomodar meu pai, porque eu acho que a pessoa saiu de casa, tem que se virar, não tem que incomodar pai e mãe. Aí eu pensei assim, o dia que quando meus filhos, eu tentei trabalhar, como minha sogra ficava me cobrando, eu tentei trabalhar quando a Tainara tinha 2 anos e o Claito tinha 3 anos, primeiro a minha cunhada aceitou cuidar ali, mas eu ganhava menos do salário, aí não deu certo, costureira. Daí tentei pôr na creche, meu filho chorou 2 meses, todo dia ele chorava, ele fugia, se ele visse o portão aberto, ele até fugiu da creche, eu tive que sair, mas tudo porque eles ficavam me enchendo o saco. Meu marido falava, não, você cuidando tá bom, mas ao mesmo tempo tinha uma cobrança por trás. Ao mesmo tempo que ele falava isso, ele me humilhava, porque ele achava que eu não fazia nada. Ele me humilhava, mas me humilhava, a pessoa que chegava na porta assim, já brigando comigo. Aí eu pensei assim, quando a meus filhos crescer, que eu conseguir trabalhar, acho que eu vou largar dele, porque eu não vou aguentar isso. Quando a minha filha fez 10 anos, eu comecei a trabalhar. Aí eu coloquei ela estudar à tarde, para poder ela me ajudar, porque eu não dava conta sozinha. Ele viajava, meu marido viajava. E a humilhação vinha dali. Enquanto ele estava viajando, a humilhação vinha dali, da família. Aí eu fui trabalhar, quando fazia 8 meses, eu lembro que eu estava trabalhando, minha filha teve câncer. A Tainá teve câncer de tireoide. Nossa, com 8 anos? Eu comecei a ir atrás, passou por 3 cirurgias, fez uma cirurgia em Moarama, depois foi encaminhado para Curitiba. Eu comecei a ir para Curitiba, eu ia para Curitiba cada 10 dias, 3 vezes no mês, eu fui para Curitiba,
assim, muitas vezes seguido para cuidar da Tainara. 8 anos ela E tinha, com aí, câncer aos 8 anos? 10 anos. 10 10 anos? anos. Caramba! 10 anos. E aí, quando chegou em Curitiba, a Tainara sempre foi muito inteligente. Ela foi sempre uma criança muito inteligente. Nem eu sabia a inteligência que ela tinha. Eu comecei a ensinar ela em casa, antes de ir para a escola, eu via que ela era inteligente. Aí depois ela foi, né, fez um ano de prézinho na época. Aí as crianças falavam assim, nossa, a Tainara já lê lá, quando está esperando o ônibus, ela já sabe ler. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, que ela ia com as pedagogas ali, enquanto ela estava internada, a gente ficava às vezes 15 dias internada no hospital com as pedagogas, ela devorava todos aqueles livros que estavam ali. Aí as pessoas ficavam olhando, as outras crianças ficavam olhando assim, tipo assim, como assim? Aí um dia o médico chegou assim, Olivia, na cama dela, ela lendo o livro, falou assim, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, eu quero ser médica, mas eu não sabia, ela nunca tinha falado para mim. Ah, Aí eu falei assim, ela é inteligente, ela quer ser médica, eu vou apoiar ela. Do que for preciso, eu vou apoiar ela. Aí ela foi crescendo, né? Foi estudando, e aí ela foi fazendo tratamento, que é para sempre, é indeterminado o tratamento dela, né? E as coisas foi dando certo, ela ficou até com sequela, ela tirou a glândula que produz o cálcio, ela faz, e essa parte difícil para ela, que ela ficou com essa sequela, tem que repor o cálcio através do medicamento, isso é a parte ruim, que o câncer de tireoide nem é tanto agressivo, mas isso aí não, isso aí um dia mais para frente hoje eu não sofro tanto porque eu aprendi, mas quando só de eu pensar, eu sofria demais só de pensar, hoje eu já lido melhor com isso. Daí, quando os dois concluiu, meu filho só estava um ano na frente dela na escola, que ele concluiu, eu falei assim, vocês dois vão estudar, eu vou fazer de tudo, meu salário inteiro era para eles estudar, porque costureira ganha pouco. Aí eu falei, eu vou pôr vocês no cursinho Moarama, para vocês dois estudar. Durante o dia, a noite era mais barata, era metade do preço. E meu filho falou, eu não quero estudar. Falei, vamos. Não, eu já falei que eu não quero. Ele já ficou bravo. Eu já falei que eu não quero. Eu já falei que eu não quero. Ele gritou. Quando ele gritou, eu falei, tá bom? Então a Tainara vai. Você não quer, a Tainara vai. Aí eu coloquei ela no cursinho para ela passar no vestibular. E aí foi difícil, ela foi lutando, sempre estudiosa, ela foi lutando até que ela conseguiu passar e ganhar a bolsa. E meu filho, daí, quando ele fez, assim, acho que uns 18, 19 anos, 18 para 19 anos, ele cresceu muito carente de pai, porque o pai ficava muito no bar, o pai chegava de viagem, ao invés do pai ficar em casa, o pai tomava banho e brincava um pouquinho e ia para a rua. Pai ausente. O pai, e daí ele cresceu carente. A gente via, ele estava brincando no quintal ali, junto com o pai de bola, de repente o pai brincava um pouquinho e falava assim, tomar banho, eu vou sair. E aí ele cresceu, ficou moço, e ele tinha aquela carência, né? E ele começou, assim, ver meu sofrimento, ele ficava muito do meu lado. Ele teve um dia que ele falou assim, mãe, eu vou arrumar uma casa e vamos mudar. Eu falei, claro, então eu não posso fazer isso. Eu vou comprometer sua vida, eu não posso, eu tenho que ficar aqui, eu não posso fazer isso. Porque ele não aguentava mais. Aí ele ia, às vezes, em almoço de domingo, quando o pai dele estava, ele já não queria mais estar em casa. O pai dele reclamava, eu falava assim, pai dele, mas você não está dando exemplo. Como que você quer que o menino fique em casa? Tem que dar exemplo. E ele não queria nem saber, ele queria que o menino ficasse em casa, Olivia, mas ele não dava exemplo. Daí, as coisas foi ficando difícil, ele foi vendo aquilo, ele não aceitava aquilo no pai dele quando ele ficou adulto, e eu fui sofrendo, fui ficando para baixo, porque todo mundo me colocava para baixo, eu fui ficando muito deprimida, eu fui ficando uma pessoa sem atitude, eu não tinha mais atitude para fazer as coisas, eu não tinha força, eu não conseguia, sabe? Era muito difícil você sentir assim, você sabe, sentir assim. Daí um dia,
estava muito difícil, eu comecei a caminhar, fazer caminhada para poder sair um pouco do estresse. Que bom. E aí eu, né, trabalhava ainda, minha filha estudando, eu trabalhando meu dinheiro tudo para ela, para poder ajudá-la a estudar. Aí um dia eu fui caminhar, aí minha filha mais nova, Tassiana, estava aqui. Aí o meu filho estava, o pai chegou e começou. Ele começava a procurar, quando ele chegava, ele começava a procurar as coisas para dar briga. Qualquer coisa que ele visse, uma roupa que estava fora do lugar, ele começava a procurar coisa para brigar, porque o negócio dele era brigar. Então, ele ia procurando coisa, ele ia abrir geladeira, para se achasse uma cenoura murcha, ele ia brigar. Então, ele ficava procurando coisa. Ele começou a procurar, ele não estava achando, ele foi para o quarto procurar ver se tinha roupa fora do lugar. Aí, meu filho viu aquilo, meu filho já não estava aguentando mais, Olivia, meu filho, começou a discutir com ele, mas eu não estava aqui. Começou a discutir. Só que daí, ao invés da minha filha entrar no meio e falar, opa, para, a minha filha começou a ficar desesperada, foi no quintal e os dois começou a agredir de soco. Meu filho deu muito soco nele. Aquilo que estava aqui dentro de raiva, meu filho descontou na hora ali, dando soco nele. Daí, comigo ele era agressivo, mas eu não deixava, ele estava bêbado, eu não ia deixar ele bater em mim quando ele vinha dar soco em mim, eu dava um empurrãozinho nele, ele não ia deixar nunca ele quebrar meus dentes, é lógico, né? E aí Que foi bom, fácil meu filho que bater bom. nele, só que aí, que bom, Que meus bom que você não parentes do deixou. lado falou que foi bom, mas eu não achei bom, não. Não, que bom que você não deixava ele Hã? te bater. Ah, sim, sim. E aí eu, se eu tivesse perto, eu nunca ia deixar, né? O meu filho bater nele. Aí, Olívia, ele pegou, bateu, assim, deu um monte de soco na cara dele, na cabeça dele. Aí o meu filho foi entrar no carro para sair. A sorte, Olívia, que o vidro estava fechado. Ele pegou a faca e ele chegou no carro e foi esfaquear meu filho, só que o vidro estava fechado, Olívia. E ele saiu, aí ele foi lá onde que eu estava caminhando, ele falou, mãe, ó, hoje eu tô livre, eu bati, eu fiz isso, porque eu tô me sentindo leve, mãe, eu tô me sentindo leve. Eu falei, Caio, não pode fazer isso, nunca poderia ter acontecido isso. Aí os parentes do lado falaram, é bom, porque ele queria brigar com todo mundo, porque não sei o quê, que ele brigava ali, o meu marido brigava ali com a família, ali, com a humilhação, mas é por causa que tem uma sociedade no meio, mal resolvida. Meu cunhado nunca quis resolver, depois ainda vou contar, né, para você, a sociedade como que é. Daí, eu falei, meu marido, a família dele tinha mania de expulsar ele de casa quando ele era solteiro, e ele ia e depois voltava. E com meu filho, ele também queria fazer igual, só que eu não deixava. Eu falava, não, meu filho expulsa de casa. E meu filho falava, mãe, se o pai me expulsar de casa, não penso que eu vou voltar, não. Eu não volto, não. E eu falava, você não expulsa ele, porque eu não deixo. Eu vou junto, não pode, isso é errado. Eu falei, porque sua mãe expulsava você de casa, que você vai fazer igual, não pode fazer isso. Daí meu filho saiu de casa nesse dia, porque daí brigou com o pai, daí ele saiu de casa. E aí depois, aí nunca mais ele voltou. Daí ele ficou aqui na cidade, morando com alguém ali. Aí então, Olívia, eu tenho a sensação que eu não ensinei nada para ele, mas eu ensinei tudo que eu ensinei para ele, eu ensinei para minhas filhas. Só que quando ele saiu de casa, ele desaprendeu. Tudo que eu ensinei, ele desaprendeu, porque daí ele ficou livre, não tinha mais ninguém para falar, né, alguma coisa. Ele desaprendeu, aí ele ficou morando aqui 1 ano, depois ele foi lá onde ele mora, que ele está até hoje. Aí ele é uma pessoa, assim, difícil, Vamos parar entendeu? aqui. Deixa, não, não vai falar do seu filho agora, não. Olha só, o que eu vejo, Odevenilde, é realmente o que a gente chama de emaranhamento familiar, né? Isso acontece em toda a família. Nenhuma família é equilibrada, nenhuma família é harmoniosa. Toda família Sim, tem sim. muitos problemas. Toda, toda. Não existe família que não tenha.
pela constelação familiar, né, que é um estudo que o Bert Helling, né, ele foi padre, ele foi psicólogo, ele desencarnou ano passado. Ele estudou muito, ele esteve com uma tribo africana que eles tinham muita reverência aos ancestrais, eles tinham uma cultura de honrar, né, os antepassados, e não só os antepassados, mas pai e mãe também, né? Então, assim, ele estudou muito sobre a família e hoje em dia a constelação ela é uma das não é nem chamar de terapia, né? Ele chama de caminho, na verdade, mas é uma das terapias mais completas, né? E que já está sendo usada para resolver problemas até em tribunais. Juízes estão aplicando a constelação para resolver litígios de herança, por exemplo. Aí em Minas Gerais começou em Minas Gerais um juiz de lá e ela está entrando em todos, até em algumas prefeituras já ela está sendo usada como terapia complementar, entende? Porque realmente tudo começa na família, né? Nós somos família, nós viemos de uma família, e ele estudou e resumiu algumas leis, né, da família, que são, em primeiro lugar, o pertencimento, em segundo, o equilíbrio e pertencimento e hierarquia. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tá? O que é pertencimento? Todo mundo que nasce numa família tem direito a pertencer a ela. É a primeira lei. E isso faz, por exemplo, nós seres humanos, nós precisamos desse sentimento de pertencer. Por isso que a gente vai para a igreja, por isso que a gente vai para um clube, por isso que a gente vai para a associação, por isso que a gente procura um curso, procura um grupo. A gente está sempre procurando pertencer. A gente não consegue estar sozinho, entendeu? A gente não tem... isso é do ser humano Sim. mesmo, tá? Então, esse pertencimento, ele é muito forte. E ele diz que toda pessoa que nasce numa família tem direito de pertencer a ela. Vou te explicar por que isso é tão importante depois. O segundo, hierarquia. Hierarquia, assim, o mais velho tem prioridade acima do mais novo. Então, por exemplo, pai e mãe sempre têm prioridade em cima dos filhos. O filho mais velho tem prioridade, né, na hierarquia, ele vem primeiro. Então, tudo assim, a hierarquia, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser acatada. Se não tem hierarquia, também tem confusão. E o terceiro é o equilíbrio, né? A família sempre vai buscar o equilíbrio, o sistema familiar sempre vai buscar o equilíbrio da família. O que significa isso? Agora, voltando no pertencimento e falando do equilíbrio. Muitas famílias, toda família, muitas não, toda família tem as pessoas que são excluídas. E elas são excluídas por quê? Por vários motivos. Por exemplo, seu marido foi um excluído, ele foi mandado embora de casa o tempo inteiro. Foi. Tá? Sim. Isso tem várias, por exemplo, seu pai provavelmente foi um Foi. excluído, foi uma pessoa que foi, provavelmente não, ele foi excluído da família, por quê? Ele bebia não, ele teve outras mulheres, enfim, ele tinha uma vida que não era exatamente o que a gente espera que um pai tenha. Então, ele foi excluído da família. E, muito antes disso, que a gente nem Pior sabe, depois de velho, né, Olivia? Ele não fez isso importa, depois de velho. não importa, não é julgamento, eu estou só explicando. Na constelação não existe julgamento nenhum, a gente não Aham. julga ninguém, ninguém. Tanto é que eu falei para a Milena, né, quando ela falou, não, Sim. vamos ouvir a família inteira, porque o Clayton... Não, eu falei, não, ele não é réu. Não existe réu e não existe vítima, tá? Sim. Isso aí eu Sim. aprendi na constelação e eu acho muito justo, eu acho que assim, eu vou explicar por que também que eu acho justo, mas, assim, antes dos seus pais, os pais dos seus pais, e os pais dos pais dos seus pais, em toda a família existe exclusão, por vários motivos. Por exemplo, existe exclusão de mulher porque abortou, existe exclusão da mulher
sei lá, teve um relacionamento fora do casamento, existe exclusão do homem que é alcoólatra, existe exclusão do homem que é mulherengo, existe exclusão de alguém que cometeu um assassinato, existe assim, milhões de exclusões, entende? Toda família tem exclusão, toda, toda. E essa exclusão, ela desequilibra a família. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de pertencer àquela família. A partir do momento que eu digo assim, você não pertence a essa família, eu desequilibrei o sistema, porque eu estou indo contra uma lei da família, que é a primeira, que é o pertencimento. E isso faz com que as famílias se desequilibrem, se desarmonizem, e aí traz muito problema, muito, muito, muito problema. Um dos problemas que, uma das causas, dos sintomas, né, das consequências dessa exclusão, é que uma pessoa vem para... como o sistema precisa equilibrar, né, ele sempre vai tender ao equilíbrio, então, desequilibrou, ele vai tentar equilibrar. O que vai acontecer? Se uma pessoa for excluída, o que vai acontecer? Vai nascer alguém depois para que essa pessoa que foi excluída seja vista e seja incluída. É assim que funciona. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa que é muito problemática, ela está simplesmente chamando a atenção desse sistema familiar para alguém que foi excluído. Entende? Então, aí a gente não entende por que a pessoa é daquele jeito, né? todo torto, mas ela está ali servindo a família. E olha assim, é tão louco isso, é tão bonito isso, que você fala, puxa, a pessoa podia ter uma vida maravilhosa, e, no entanto, ela aceita ter essa vida miserável por amor à família. Ele vem para equilibrar a família. Isso acontece muito, muito, muito. Eu não sei quem é que está fazendo isso na sua família, tá? Eu só estou tendo uma visão geral agora, mas a gente vai aprofundar isso. Mas o que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, não existe julgamento de ninguém. Ninguém é bom e nem ruim. Não existe isso. Entende? Você não é boa, o seu marido é ruim. A Milena não é boa e o Clayton é ruim. Não existe isso. Sim. Todo mundo está na família buscando o equilíbrio da forma de pertencer, hereditariedade e equilíbrio. Todo mundo está nesse pacote. Então, se você começa a enxergar como um todo e não como uma pessoa isolada, um comportamento isolado, a gente consegue chegar em situações, em condições, e até revelações assim, de coisas mais anteriores que justificam aquele comportamento. Entende? Agora, a questão do Clayton, para mim, é clara, né? Que já falou, a Milena já falou, o fato dele ter... Você não citou isso, quem citou, na verdade, foi a Milena, de ele ter tomado o lugar do pai, né? Ele, assim, quando o pai morreu, ele tomou o lugar dele, né? Ele já assumiu o lugar dele. Isso daí já é um grande erro. Você ter assumido o lugar da sua mãe é um grande erro. Quem está fora do seu lugar, se você está em outro lugar, você está mal, você está fora do seu lugar, você está em desequilíbrio e a família está em desequilíbrio também. A gente nunca pode tomar o lugar de alguém na família, não existe isso. Porque aquele lugar é daquela pessoa, o seu lugar está aqui. Se você sai do seu lugar, o seu lugar fica vago, e aqui nesse lugar, que não é o seu lugar, causa muita confusão. Muita confusão. Você fica totalmente desequilibrada. Entende? E isso acontece de monte nas famílias também, né? Da pessoa de um tomar o lugar do outro, né? Então, eu até falei para a Milena isso, né? No dia que ela me falou, eu falei, ainda bem que foi bem mais tarde, né? Porque tem mãe que, por exemplo, coloca o filho no lugar do pai na cama, ou o pai morre ou vai embora, e ela coloca o filho para dormir com ela. Imagina a confusão que fica na cabeça do filho, não é ter que assumir o lugar do pai, entendeu? Sim. Então, eu quero te pedir assim que daqui para frente a gente comece a enxergar sobre essa base, entende? Primeiro, não existe gente boa ou ruim na família, não existe certo ou errado, não existe julgamento, a gente tem que entender em primeiro lugar, respeitar a família, né? É o maior respeito que a gente tem por exemplo, o fato de você estar abrindo a sua vida para mim,
Para mim é assim, é uma honra, né? Eu preciso, como é que eu vou dizer? Eu tenho o maior respeito, o maior cuidado, assim, de manter isso é, como algo sagrado, você entende? Assim, eu não, realmente eu não tenho nenhum, eu não posso nem fazer nenhum juízo, nenhum julgamento em relação a ninguém, porque é algo sagrado, é um sistema que existe e que eu estou agora tendo contato, eu estou ouvindo, estou participando, mas ele existe, eu sou alguém de fora, né? Eu não posso interferir nesse sistema, entende? Mas Eu eu posso gostaria falar que uma você... coisa, Olivia? Pode falar. Pode falar? Você Pode. viu que quando ele falou, mãe, eu vou alugar uma casa para você, eu tive a atitude certa. Falei, não, eu não posso comprometer a sua vida, eu vou ficar aqui. E aí depois, quando o pai morreu, a Tainara estava fazendo faculdade, faltava 2 anos para terminar. Meu marido tinha um caminhão que era dele. E aí o meu filho ficou responsável pelo caminhão, porque ele também trabalhava com caminhão só. Meu marido trabalhou com caminhão há muito tempo, nunca aconteceu nada. Com 2 meses que o caminhão estava circulando para ajudar na renda da família, roubaram o caminhão. O caminhão foi roubado e a gente pagava seguro, meu filho ficou responsável, não sei o que aconteceu lá, eu não recebi o seguro. Eu não sei o que aconteceu. Ele ficou, eu falei, deixa, ele falou, não, deixa que eu fico responsável. E aí ele assumiu a Tainara para Sim, terminar o valor que ela precisava por mês. sim, E sim, eu sim. fui me virando aqui com uma rendinha que eu tinha das coisas aqui das terras, eu fui me virando, mas aí ele assumiu lá com a Tainara. Sim. Então, outra coisa que dá para perceber nessa história, na sua história, é que o Clayton, ele tem uma mágoa muito grande do pai, não é? Assim como você Uhum. também tem, né? Você também tem. Então, Só que eu perdoei, Olivia. não, escuta só, escuta só. É, Não é uma questão só de perdoar, não, uma questão assim de a entender a mágoa família. existe, sim. Oi? Existe. Existe. A mágoa existe, Dá sim. para perceber, dá para perceber na Sim. fala, a pessoa a gente percebe, né? Então, Aham. assim, por que que a gente não pode ter mágoa de pai e mãe? Porque simplesmente os nossos pais nos deram a coisa mais importante e que a gente jamais vai poder pagar, que é a vida. Isso eu aprendi com você. É? Então, assim, a gente tem que separar os pais do ser humano. O seu pai, enquanto homem, como é que ele chamava? Alcides. O seu Alcides, enquanto homem, ele podia ser totalmente reprovável. Mas enquanto pai, ele merece toda a honra, inclusive isso é bíblico, né? Eu sempre falo isso, você já deve ter me ouvido também falar. Tanto é que eu me Honra, dou muito bem com ele hoje. honra teu pai e tua mãe para que te vá Sim. bem na terra. Isso é Isso, eu bíblico, me dou isso muito está bem na com ele. constelação, por quê? Porque eles são a origem da nossa vida. E Sim. olha só, é muito bonito isso, e quando eu entendi isso pela constelação, né, que faz uns 15 anos já que eu conheço ou mais, quando eu entendi isso, a minha vida mudou por completo, assim, foi um salto gigante, porque eu também tinha muita mágoa da minha mãe, mas uma mágoa, assim, absurda, até os 48 anos, eu não aguentava ficar com o pé da minha mãe, eu era contra o que ela, eu queria mudar a minha mãe, eu queria que ela fosse do meu jeito, eu era contra tudo que ela falava, fazia, era um absurdo, assim, eu nunca me dei bem com a minha mãe, até os Sim. 48 anos. Quando eu conheci a constelação, antes, né, na verdade, faz 15 anos, eu estou com 46, mais ou menos. Quando eu conheci a constelação, mudou tudo, porque eu entendi que a minha mãe, ela tinha a vida dela, ela fazia o que a consciência dela conseguia, né, com a consciência que ela tinha, ela fazia o melhor que ela podia, e eu não tinha nada a ver com a vida dela. Eu não podia exigir que a minha mãe tivesse a vida que eu queria. Eu tinha que cuidar da minha vida, não da vida dela. Então, todo Sim. esse entendimento muda a vida da gente, sabe? Sim. O fato de eu ter, né, passado a minha vida inteira brigando com a minha mãe,
atrasou demais a minha vida. Mas, assim, é o que é também. Não tem que ficar, Existe em oh, toda meu a família. Deus, eu me arrependo por ter feito isso. Não. Também era a consciência que eu tinha naquela época, né? Eu não Sim. sabia. Então, eu agia daquela forma. Mas eu só estou dizendo que, assim, o fato de eu agir dessa forma trazia as consequências que traziam. Quando eu tive conhecimento, mudou tudo, né? E hoje eu prego isso, né? Eu falo que eu prego porque, assim, eu falo isso direto, né? Eu falo do que eu aprendi, do que eu entendo, que mudou minha vida, inclusive, né? E eu acho que é a minha verdade hoje em dia, né? Que os pais realmente eles vão sempre, independente do que o pai seja, até se ele estuprou uma criança. Como pai, ele precisa de honra e a gente tem que separar o comportamento do ser humano dos pais. Pai é uma coisa, pai e mãe é uma coisa. Ser humano, né, comportamento, pensamento, atitude é outra coisa diferente. Como homem, ele pode ser a pessoa mais desprezível do mundo. E aí você não precisa conviver com ele, você não precisa concordar com ele, você não precisa aceitar. Mas como pai e mãe, a gente jamais vai poder criticar, intervir no casamento, ficar do lado de um ou de outro, tá? Por que que a gente não pode ficar do lado de um ou de outro? É simples. Se eu defendo minha mãe, eu estou defendendo uma parte de mim, metade de mim. Eu estou defendendo a minha mãe contra o meu pai. Eu estou defendendo a minha mãe, eu estou defendendo um lado de mim contra mim mesma. Isso causa muito desequilíbrio, muito sofrimento, muita dor. Eu não posso ficar no meio dos dois, eu não posso ficar coitado da minha mãe, coitado do meu pai, não pode ser assim. Por quê? Porque eles escolheram estar juntos e eu sou fruto disso, eu vim depois. Eu dizer o que meu pai deve ser, o que minha mãe deve ser, eu estou querendo ser superior a eles. Eu não posso ser superior a quem vem antes de mim, aos meus pais. Eu não posso, não existe essa possibilidade. Eu tenho que Então, a saber onde é vida. meu lugar, né? Cada um tem que saber onde é o seu lugar, né? Exatamente. A vida dos meus pais, o relacionamento deles só interessa para eles. Ponto. A gente querer interferir acaba trazendo muito mais sofrimento para todo mundo, porque olha só, se você é metade seu pai, metade sua mãe, porque é assim, né? Você nasceu da sua mãe e do seu pai, se você é contra um dos dois, você está sendo contra você mesmo, contra a sua metade. Imagine o transtorno que isso causa dentro de você. Você está em conflito com Olivia, você mesmo. quando uma pessoa quer ajudar muito, acaba atrapalhando, né, Olivia? Exatamente, exatamente. A gente tem que, assim, tem que ter essa ideia de que os pais são sagrados, entende? O casamento deles é deles, a gente não tem nada a ver com isso. Eles se escolheram, eles se juntaram, a gente não sabe por quê, não pertence a gente, não interessa para a gente saber, entende? E isso em relação também a você e seu marido, com relação ao Clayton. Você entende? O fato dele ter tomado a posição, ter ficado contra o pai, ele está contra ele. Ele está em conflito. Ele está em conflito. E pior ainda, ele estava contra o pai e ainda por cima tomou o lugar dele. Sim. E Imagina. uma coisa errada, Olivia, que eu vejo que eu fiz, eu não tinha para quem ficar falando, às vezes eu falava, ai, mas porque seu pai faz isso? É um erro, eu passava para os meus filhos, isso eu sei que eu errei, eu não devia Não ter tem feito, mas eu problema. fiz, A gente faz porque eu mesmo. não tinha para quem falar, então eu Exatamente. acabava falando. A gente errou, a gente erra mesmo, porque a gente não tem essa consciência. Tá tudo Uhum. certo. A A gente questão erra é para acertar, né, Olivia? Eu aprendi isso com você também, a gente o que a erra. gente, o importante é daqui para frente. O que a gente fez para É, trás, a gente não muda, não muda. não Aconteceu, o muda, passado a gente não não muda. muda. É o que a Isso, gente vai fazer daqui para frente. Eu aprendi sim. uma coisa também na constelação que até foi difícil de falar, mas eu falei mesmo assim. Duas coisas que eu aprendi que a gente precisa falar para os filhos. Eu amei muito seu pai. Você foi fruto desse amor. Eu amei seu pai. Você nasceu desse amor. Isso traz uma segurança, uma tranquilidade muito grande para os filhos. Outra coisa, falar para o filho assim: eu queria muito que você fosse igual ao seu pai.
Eu queria muito. Que bom que você tem traços do seu pai. Porque, de qualquer forma, Devanilde, você casou com ele. Você escolheu ele, ou se deixou escolher, não importa. Você aceitou casar com ele. E se você aceitou, alguma coisa de bom você via nele. Sim, sim. Ele Depois, tinha, Emília, ele depois, tinha, o Olivia, ele tinha um lado bom também. claro, exatamente. Depois do Ele casamento, você tinha só um vê o lado lado bom. ruim. Você Sim. só viu o lado ruim, não viu mais o lado bom. Entende? Então, você está falando mal do seu próprio filho, porque ele é metade do seu pai dele. Você está falando, não está falando mal do pai, você está falando mal dele. Uhum. Percebe? Por que que dá tanta confusão isso? Olivia, eu sempre tive essa consciência que ele também tinha um lado bom de não deixar faltar nada em casa, né? Aqui eu vim trazer os problemas primeiro, mas ele tinha um lado bom. E eu lutei, eu consegui viver com ele, faltava um mês para 27 anos, porque eu ainda tinha esperança que eu ia mudar, que ele ia mudar, porque eu queria viver com ele, porque é família. Eu lutei, eu lutava, mas eu não tinha as armas, não sabia como, mas eu lutava todos os dias, por isso que eu Eu fiquei com entendo, ele. Porque entendo eu queria que ele perfeitamente. mudasse, eu queria viver bem, eu buscava isso. Olha só, Divanilde, eu aprendi com o pai dos meus filhos. Outro dia, na quinta-feira, na quarta-feira, foi até uma aluna que me perguntou por que é que eu não falo ex-marido. Eu falo sempre o pai dos meus filhos. Por quê? Na constelação não existe ex-marido, né? Ele pode ser o primeiro marido, mas ex-marido não. Não existe ex. Ele foi marido e acabou. Então a gente não fala ex-marido, eu falo pai dos meus filhos, né? E porque também não é meu marido hoje em dia, então não pode ser marido e nem ex-marido, então é pai dos meus filhos. É meu marido que morreu, eu falo pai dos meus filhos também, né? Eu não falo o finado marido, eu falo os pais do meu filho, eu acho mais confortável. Exatamente. Então, e aí que acontece? Quando eu casei, eu casei com ele, eu não sabia que ele era alcoólatra, não via que ele era alcoólatra, eu via só o lado bom dele Uhum, também. A gente só vê o sim, lado bom. Depois que a gente a gente casa, a vê, gente só vê o a lado gente ruim. vê, mas não quer enxergar. Eu não sabia, eu realmente não via. Para mim, assim, É, foi a maior surpresa da minha vida quando eu descobri que ele era sim, alcoólatra, né? Todo mundo sei, sabia, menos eu. Mas é porque eu não queria sei, ver. Com certeza, eu não queria sei. ver. Quando a gente casa, a gente só vê o lado ruim, começa a ver só o lado ruim. E aí, aí o que você pensa assim? Eu quero mudar ele. Esse é o... Exatamente isso, eu queria lapidar, é exatamente isso que eu tentei fazer a vida toda, hoje eu vejo que não Não, funciona. olha só, olha só. Aí eu aprendi exatamente com ele, depois de 11 anos tentando mudá-lo, olha só a idiotice da pessoa, né? Eu passei 11 anos da minha vida tentando mudar o pai dos meus filhos. Aí eu cheguei à conclusão, ele me ensinou, e é uma coisa que eu realmente guardo comigo, é que ninguém muda ninguém. Não, Ninguém muda ninguém. Ou eu mudo a mim não, mesmo, ou eu saio da situação. Ou eu me adequo, eu parto de sempre mim. falo isso. Ou você se adequa, ou você se acostuma, ou você né, fica ali naquele lugar, ou você sai. Você só tem duas opções. Por quê? Porque você não muda ninguém. A gente não muda ninguém. A gente só pode mudar nós mesmos. Essa foi uma das grandes lições da minha vida e eu sou muito grata a ele por isso, inclusive. Aliás, a primeira coisa que eu sou grata é pelos meus filhos, não é? São 3 filhos maravilhosos. Eu preciso agradecer Sim, muito, 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 eu muito não a me ele. arrependo de nada eu não me arrependo de nada por causa dos meus filhos. Exatamente. E, Então, os filhos, em primeiro lugar, foi a coisa mais grandiosa, né, que ele me deu. Então, eu preciso honrá-lo por causa disso. Eu devo sofrimento e me honrá-lo por causa ensinou. disso. Uhum, E também porque ele me ensinou uma das lições mais importantes da vida também, que é eu não mudo ninguém. Então, eu até sim. escutei, quando você falou isso, eu até lembrei de não sei quem foi que falou isso. A mulher, quando casa, ela quer que o marido mude. E o marido quer que a mulher não mude. Ao contrário. Entende? Não, eu vou casar com esse cara, mas assim, eu vou mudá-lo, sabe? É o pior erro. Aí o cara casa e fala assim: ele quer uma mulher sempre bonita, arrumada, esperando por ele, cheirosa e etc. Ela não quer que ela mude, e acontece exatamente isso. Então, no casamento, vem a realidade, né? Vem aquilo que a pessoa é, né? E no fim, a mulher ela é ensinada, ela é
criada para ser dona de casa e não para ser uma boneca, né, de uma manequim, e aí entra o É, conflito, né? Mas olha só, é. a gente arrumando a base, né, você entendendo isso, você é, tendo clareza dessa base, de tudo isso que eu estou te falando, a gente começa a mudar a sua percepção, o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento, e aí sim isso reverbera, né? Isso vai começar a atingir toda a sua família. Eu falei isso para a Milena, eu falei, olha, Milena, a Devanilde, ela é a peça-chave dessa história. Por quê? Porque é a mãe. O pai já não está aqui, né? Como mãe, ela é a base da família. Então, ela precisa, não precisa o Cleiton vir fazer, se ele quiser, ótimo, mas o importante nem é ele. E as suas filhas também não. Não é importante que as suas filhas venham fazer terapia. Se elas quiserem, ótimo. Mas se você fizer, se você equilibrar a sua família, e você tem esse poder, né? Porque você é mãe, porque você gerou essa família. Se você for equilíbrio, se você conseguir equilibrar, toda a família vai para o lugar, entende? Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer. Nós vamos equilibrar, você vai se equilibrar, né? A gente vai tirar essa mágoa toda aí do seu marido, principalmente, e trabalhar esse equilíbrio para que o seu filho também receba esse benefício. Porque quando a gente muda, aí as pessoas ao redor, elas vão receber essa mudança, porque a gente vai mudar com elas. Entende? Eu vou ter outro comportamento com as pessoas. Aí, se eu mudo o meu comportamento, obviamente as pessoas vão mudar, não é? Vão mudar o comportamento delas também. Percebe? Então, Olivia, meu filho, olha, se fosse ver, talvez se ele fizesse, ia ajudar ele a entender, porque às vezes você quer falar as coisas para ele e não entende. Não fala nada, não fala nada, não precisa explicar nada. Ele vai sentir. Ele vai Ele vai sentir. sentir? Vai sentir. A Milena Porque fez ontem a terapia? a Milena fez. A Milena Fez. fez. Então, porque o meu problema, eu moro longe, meu problema mais é que eu fico com dó dela, né? Não, De ver. não tenha dó dela, não tenha dó. Aliás, Não, ter dó é uma coisa muito ruim. Deixa eu te é. explicar o que significa ter dó. Se eu falar Hum. para você assim, coitada da Milena, coitadinha dela, você gosta? Você gosta de se Palavra chamar de. coitada é diminuir, né? Diminuir a pessoa, né? Exatamente. Eu sou maior do que você, eu sou melhor do que você quando eu digo que eu tenho dó de você. O que você Uhum. pode ter é compaixão, é diferente. Compaixão é dizer Hum. assim: eu vejo como você está e eu vou ajudar da maneira que eu posso. Se você pedir, inclusive, né? Mas ter dó significa ser maior que a pessoa, diminuir a pessoa. Isso é muito ruim. Esquece essa coisa de dó. Ter dó é uma coisa do demônio. Tá bom? A gente não tem Tá dó de bom. ninguém. Até porque a gente não sabe por que é que a pessoa está vivendo do jeito que ela está vivendo. A gente não sabe nem da gente, vai saber dos outros, né? Olivia, já vi ele tendo algumas atitudes com ela, mas eu não me meto no meio, sabe? Eu sou uma pessoa em relação a isso, tipo assim, uma vez ela veio para cá e ela estava sozinha no carro, bateram nela no carro, numa encruzilhada aqui na cidade. E aí ela escutou isso por muito tempo, ele brigou muito com ela, e aí eles vieram aqui, e ela estava grávida ainda, mas ela não sabia. E aí eles brigou aqui por causa do carro, ele falou, não quero mais você, vai embora. Eu tenho a lembrança que na minha janela, que eu tenho um janelão aqui, eu só via as perninhas, ela é uma mulher alta, as perninhas dela passando assim, e falei, Clayton, não faz isso não, vai atrás dela. Não faz isso, só falei isso. Não porque eu não quero mais, porque ela é isso, mas eu não me meti, eu fiquei quieta, mas aquilo marcou dentro de mim, sabe? Então, mesmo Então, assim, aí mesmo, foi muito não, tempo, porque você bateu o carro, porque eu vou ter que pagar. Ó, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, não é que eu estou falando mal, o Dia das Mães, ela é uma pessoa que ela gosta de. Nossa, deixa, eu tirei aqui, vai desligar.
Dia das Mães, ela fez esse presente aqui, ó. Ah, Ó, a foto aqui, ela deu para mim. Olha que ela deu esse presente aqui, era Dia das Mães, eu sou a mãe dele, ele falou para ela assim: "Ah, eu só espero que você não pagou com o meu dinheiro". Você vê o nível que ele não falou assim: "Olha, né, que bom gosto da minha mulher", ele não pensou. Ele falou isso e então, nem deu parabéns para mim, simplesmente ele viu ela dando isso aqui, que é a foto dele com o Pedro, e a foto minha beijando o Pedro e escrito assim: "Te amamos, vovó". Simplesmente ele falou isso. É uma delicadeza para ela, imagina a dor que ela não sentiu ele fazendo isso. mas, Divanilde, a questão é por que ela casou com ele? E é isso que a gente está trabalhando nela, entendeu? Porque, veja bem, foi uma escolha dela. Ela escolheu estar com ele. Agora, É verdade, Olivia. por que que ele também está agindo assim? Porque ele está em conflito, ele está no lugar errado, Ai, Olivia, é verdade, né? Porque ele teve que assumir, ele teve que defender você contra o pai dele, ou seja, contra ele mesmo. Ele está num grande conflito e ela entendeu perfeitamente isso, entende? Então, assim, não adianta dizer que o Cleiton é mau, que o Cleiton é ruim, que ele é briguento, que ele está. A gente precisa entender por que é que ele está agindo dessa maneira e mais eu ainda, vejo dessa forma. Eu vejo nele um menino bom, ele é um menino ela bom, fala ele tem isso, muitas, ele é ela ótimo, fala ele isso, tem muitas qualidades, ela ele fala tem isso, tanto muitas é que. qualidades, ele já me ajudou muito, ele tem um coração bom, ele só tem esse Exatamente. conflito nele, só Mas isso, ele mas eu está em vejo nele um conflito. menino bom. Mas ele está em conflito. Claro, ele saiu de você, não vai ser bom? Claro que é bom. É, Olha só, mas a gente tem que deixar o Cleiton de lado, a gente tem que deixar a Milena de lado, a gente tem que olhar para você. É você que está aqui comigo. Quando a gente faz terapia, a gente não fala dos outros. A gente só fala sim, de você que está aqui. Eu não posso falar deles, eu não conheço ele. sim, A Milena eu estou tá conhecendo certo, agora, mas a gente está tratando a questão dela, entende? Que não tem a ver com tá você. certo, Olivia, A sua tá questão certo. é uma, é assim, sabe uma coisa que me preocupa, que assim, me preocupa, na verdade, que me chamou a atenção o que você falou, é Ah, assim, eu não tenho trabalho nessa cidade, eu não posso fazer nada. Você é nova mulher, você é bonita, você é jovem, você é forte, você arranja alguma coisa para fazer na vida, pelo amor de Deus, entende? Porque Olivia, você precisa fazer, você não pode simplesmente passar pela vida sem deixar alguma coisa importante, sem ser útil, entende? Olivia, eu tenho uma. Depois, mais para frente, eu vou te contar as coisas que eu tenho para resolver umas pendências bem graves que eu estou esperando para poder eu seguir minha vida. Minha vida está parada aqui, por causa da Não sociedade. espere pendência, não espere, se põe em movimento que as coisas acontecem. Não espere pendência resolver, não, mulher. Põe o pé na estrada que o caminho aparece. Você não Então, pode. Olivia, Olha só, o ser humano não nasceu para ser inútil, não nasceu para ficar parado, não nasceu para não ser criativo. Não tem como. Quanto mais você espera, mais tempo. Você fala assim: eu estou esperando. E aí o universo fala: beleza, está esperando, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Entende? É o contrário. A pergunta é: o que eu posso fazer para me colocar em movimento? O que eu poderia fazer agora para melhorar minha vida como um todo? O que eu gostaria de fazer? Essa é uma coisa que você já pode fazer. Hoje a lição de eu casa sinto, é essa. isso eu me pergunto o tempo todo, porque eu sinto falta, eu me pergunto o tempo todo sobre Com isso. certeza, você é bonita, é jovem, é forte, está nova. Como assim você vai passar a vida esperando? Não, não tem que passar, tem que fazer. O que é que você Tem que pode fazer. fazer? Você vai pensar essa semana, qualquer coisa, não importa, não importa o tamanho, a importância, não importa. É assim, vou me colocar em movimento, entende? Porque, olha só, existe uma lei da natureza, uma lei física, que é a inércia. A inércia é o seguinte, é uma qualidade que a matéria tem, qualquer matéria tem, de permanecer no estado em que ela está, até que alguma coisa mude o movimento dela. Por exemplo, se eu estou em movimento o tempo inteiro, como eu estou, é muito difícil para mim parar, porque eu estou em movimento. Entende? Eu estou a inércia está fazendo com que eu continue em movimento. Sabe o que me para muitas vezes? Ficar doente. Aí você tem que parar. Você pega uma gripe, você fala: ah, meu Deus, peguei gripe, você não aguenta, aí tem que ficar de cama. Pronto, parou. Vem alguma Parou. coisa externa e te para. E se você estiver parada, a tendência é você ficar parada sempre, a menos que venha alguma coisa e te ponha em movimento. Pois é, eu sou essa Uhum. coisa que vim para te dar um empurrão, mulher, se põe em movimento. Sem essa de ficar esperando pendência realizar.
Sem essa, esquece essa história de esperar. Vai procurar o que fazer. Você vai se sentir útil, você vai se sentir amada, vai se sentir orgulhosa, você vai sentir que a sua vida viva, você vai se sentir viva, inclusive, tá? Pode procurar. Quero nem saber de desculpa semana que vem. Quero lição de casa feita, combinado? Combinado. Final do ano tá aí. Esquece essa coisa de final de ano, começo de ano, carnaval. Cara, a nossa vida, ela não conta os dias e os meses. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não conta os dias e os meses. Ou eu vivo hoje, ou eu não estou vivendo, ou eu estou morrendo, ou eu estou vivendo, ou estou morrendo. Entende? Então, esquece qual é a data. O que você pode fazer para se sentir útil, criativa, mais viva, produtiva? O que é que você pode fazer? E se você puder ganhar dinheiro com isso, ainda melhor ainda. Mas nem é o dinheiro o foco. Faz um ano que eu estou no seu curso, né? Sim. Antes eu vi alguma coisa pela internet e daí eu não conseguia absorver. Daí, quando eu vi você, eu comecei a buscar também mais na internet, outras pessoas, e eu me desenvolvi muito de um ano para cá. A Milena sabe? falou que você mudou bastante. E assim também, Olivia, eu casei de novo, né? Então, eu estava doente, eu estava num lugar que eu não conseguia sair do lugar, eu não tinha mais atitude, eu estava parada ali. E aí, o meu atual marido começou a falar algumas coisas para mim. Ele morou em São Paulo, ele fez terapia também, e ele começou a falar algumas coisas que era a mesma coisa que eu via vocês falando. Dê, você tem que ter atitude, tem que ser assim, assim. E aí eu falava, mas será que é assim mesmo? Porque antes eu estava numa tristeza, num desânimo, eu estava com problema de saúde, porque daí quando você está muito para baixo, que vem os problemas de saúde, trava, eu estava travada. Com Eu não conseguia certeza. subir uma escada. Nossa! Eu não conseguia, eu estava numa situação que todo mundo mandava em mim, eu ficava quieta, meus filhos falavam o que queria para mim, eu não falava nada, não tinha atitude. Aí ele veio e falou, Dê, isso aí precisa mudar, você não pode ficar desse jeito, eu não quero uma mulher sem atitude do meu lado, isso aí tem que mudar. E aí eu comecei, né, buscar e fui evoluindo. Ainda até falei para a Tainara esse dia, falei, Tainara, ninguém manda mais em mim. Antigamente todo mundo mandava em mim, falava o que queria, hoje mudou, hoje é diferente. Ela falou, ei, mãe. E aí eu comecei a buscar e vendo, né, que eu tenho capacidade, que eu posso. Eu comecei a mudar. Exatamente. Eu estou sempre buscando, sempre estudando. Parabéns, parabéns, parabéns pela evolução, parabéns para o seu marido também. Falar para ele que eu mandei parabéns para ele, que ele é um cara muito legal. Porque, assim, eu penso assim, se ele não tiver, porque não tinha, eu estava parada ali, não tinha ninguém para me dar um empurrão, ninguém para me falar nada, só tinha gente para me pôr para baixo. Tá vendo? A inércia, né? Não tinha ninguém para te empurrar. Isso. Para você e aí, sair do quando lugar. ele veio e começou a mostrar os caminhos, e eu me permiti, comecei a buscar. Falei, não, estou aberto para mudar, eu preciso mudar. É isso aí. E aí as coisas foram acontecendo, e aí hoje, nossa, a contemplação que você me ensinou, às vezes eu ia para o pesqueiro, eu via aquelas árvores, natureza, eu via tristeza naquilo. Aí quando eu comecei, falei, nossa, a Olivia ensinou contemplação, eu estou aqui contemplando, comecei a sentir alegria, porque eu só sentia tristeza na minha vida. Eu não tinha alegria. A gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que você gosta de fazer? O que alegra o seu coração? O que você fala assim, nossa, se eu estivesse fazendo aquilo, eu ia estar muito mais feliz. O que você gosta de fazer? Olha, o que eu gosto de fazer no momento, mas assim, um desejo. Eu sempre tive um desejo de, quando eu criança, de eu jovem, que eu falei lá atrás que eu queria trabalhar, eu queria evoluir, mas eu não tinha, onde que eu estava, não tinha condições. Então, eu sempre teve desejo de ter meu negócio, de trabalhar, isso lá quando nova, né? Meus irmãos foram para São Paulo, cresceu, minha irmã casou, ela tem um escritório, ela também teve os problemas dela também, e eu também queria alguma coisa para mim, aí o tempo passou, mas até hoje eu sonho com isso ainda,
Às vezes eu estou Beleza. buscando ali, eu falo, nossa, eu tenho, né, Vamos trabalhar vontade isso. de fazer, criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Vamos trabalhar isso, porque isso vai ser a mudança na sua vida. Olha só. Que negócio você gostaria de montar? O que que você acha que você faz bem que seria um negócio para você? Você começar um negócio. E olha só, você não Ah, depende desse dinheiro hoje, tá? Não é, você não depende disso para viver. Então você vai começar pelo sonho mesmo. Você não vai nem se preocupar se vai dar dinheiro ou não. É uma coisa muito positiva. Vai por mim. Acredite que você não vai, não é uma preocupação que você vai ter. Você vai fazer por prazer mesmo, por hobby, por realização mesmo. O que é que você gosta de fazer? aí hoje, isso lá atrás eu tinha esse sonho, né? Então hoje eu trabalhava nas facções, tive problema por conta das máquinas industrial, e aí se eu pudesse, eu estava lá trabalhando ainda, se eu pudesse. Você Eu gosta estava de lá trabalhando porque costurar? eu trabalhava por amor, com amor. Você gosta de costurar? Aí, o que que acontece? Aí, esses dias, eu tenho uma maquininha velha ali que a minha mãe tinha, esses dias, para passar o tempo, fui lá, arrumei, estou sempre fazendo alguma coisa ali na máquina. A Milena vem, ela traz as coisas para eu arrumar, eu arrumo de todo o coração as Olha roupas que só. tá. Você gosta de costurar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você gosta de costurar? É o que dá para fazer no momento. Não. Estou perguntando o que você gosta. Eu não quero saber o que dá para fazer. Eu quero saber o que você gosta. O que que o seu coração pede? O que que vai te deixar No, feliz de no fazer? É isso que você momento tem que agora, focar. no momento agora, Olivia, eu estou buscando coisas, às vezes, para preencher meu tempo. Por exemplo, eu faço as coisinhas, né? Estou fazendo agora jogo americano. Ai, que delícia fazer jogo americano. Aí até vou fazer para minha filha, que a minha filha mudou agora, eu vou fazer para ela. Então, esse dia meu filho falou assim para mim, mãe, se você começar a fazer concerto de roupa, você vai ganhar dinheiro. E eu lembro que uma conhecida minha que foi para São Paulo falou lá, o pessoal ganha dinheiro fazendo concerto. Aí o meu Ganha filho falou mesmo. assim, mãe, só concerto. Ganha mesmo. Aí ele falou assim, põe uma placa. E eu falei, Claito, aqui onde que eu moro, todo mundo trabalha em facção. São cidade pequena. Eu moro na chácara, não é dentro da cidade. Não tem como, porque todo mundo manuseia a máquina. Eu falei, para esse tipo de coisa tem que ser numa cidade maior. Eu falei, que nem aí onde você mora, se eu pôr uma placa no portão, vai ser fácil, Tudo você isso é vai até desculpa. pesquisar Tudo isso é desculpa. É sobre. desculpa, Oi? Devenilde. Tudo isso é desculpa. Não interessa. Não interessa. Tudo isso é desculpa. Olha só. É o que eu estou te falando. Comece um negócio e não encare fazer jogo americano como um passatempo. Ah, eu estou passando tempo para preencher meu tempo. Estou fazendo coisa para preencher meu tempo. Esquece isso. Pensa como um negócio. De hoje em diante, olha só, vamos combinar que de hoje em diante você é uma microempresária. Que tal? Até a Milena, eu falei para a Milena que eu ia fazer jogo americano, ela falou, de empreendedora. De hoje em diante, você é uma microempresária que faz jogo americano. E você também, e também, não sei se você quer fazer os dois, você é uma. A gente vai achar até um nome para isso, né? Um slogan ou uma. Como é que se fala? Uma sigla, sei lá, um logotipo de você ser costureira. Eu não sei qual dos dois você prefere ser, mas de hoje em diante, Dê, você é uma empresária, uma microempresária. Você não é mais uma mulher que está procurando o que fazer para preencher o tempo, você não é uma mulher que está esperando as coisas se resolverem para você viver. Não, você vai começar a viver de hoje em diante e você é uma microempresária. Você só tem que decidir se você vai costurar ou se você vai fazer jogo americano ou se você vai fazer os dois. E não interessa como a cidade é, como a cidade vive, se todo mundo costura. Porque Eu assim, duvido. Olivia, para você começar como uma micro empreendedora, qualquer pouquinho você começa. Agora, se você virasse uma empresária, precisaria de dinheiro, né? Mas escuta, você não é uma empresária, você está começando com uma amiga. Esquece o dinheiro, esquece o grande. Gente, a gente começa do zero, a gente começa do Começa do nada. pequenininho, né? Começa do nada. Você sabe disso, eu sempre falo isso. Você começa do nada. Esquece essa coisa de um dia eu vou ser empresária.
Você sabe que quando eu comecei a dar aula, em 2008, eu jamais imaginava que eu ia ter o sucesso que eu tive. Eu nunca pensei assim, nossa, eu vou começar a dar aula para ter sucesso, vou dar aula para milhões, né? Eu nunca pensei nisso, eu simplesmente comecei a dar aula. Só que como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço muito bem, eu tive muito sucesso. Entende como funciona? Esquece como é, o que vai acontecer, aonde você vai chegar. O doutor Lai Ribeiro fala uma coisa que eu acho fantástica, né? Assim, contra até todas as contra o lema, né? Ou assim as diretrizes das empresas, dos bancos. Ele diz o seguinte: que uma meta só serve para te colocar em movimento. Ela não serve para ser atingida. Eu não vou atingir uma meta. Eu vou simplesmente estabelecer uma meta para me tirar do lugar. Porque no meio do caminho vai acontecer tanta coisa que eu não posso prever, você entende? Que a meta não é para ser atingida, ela só serve para te tirar do lugar, para te pôr em movimento, pronto. A meta é uma coisa que faz a inércia mudar, não é? De parada para movimento. Se você coloca uma meta, pronto, você imediatamente vai se colocar em movimento. E é isso que você precisa. Sabe o que eu vi já duas pessoas falando quando eu estou estudando sobre autoconhecimento? Duas pessoas falaram a mesma coisa, parece que elas ouviram no mesmo lugar. Quando você faz algo para alguém, que alguém vai pagar para você, não fala, não precisa, você está devolvendo, receba. Ela falou, receba aquilo para você. E quando alguém fala assim para você, nossa, como você está linda, receba, não fala para ela, não, você também. Ela falou, é assim mesmo, né, Olivia? É assim mesmo, é assim mesmo. Isso se chama amor próprio. Quando você começa a se amar e se valorizar, você aceita, por exemplo, quando as pessoas me elogiam, eu também aceito hoje de boa. Você pode, quanta gente me elogia, né? Minhas alunas, né? Ah, eu te amo, você é linda, maravilhosa, não sei o quê. Oh, obrigada. Você tá linda. Recebo. Entendeu? Porque isso é amor próprio. A gente precisa do amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, a gente não tem carência de amor. E isso é uma coisa importante. E se sentir valorizada, se sentir útil, se sentir importante, fazer as coisas para os outros, se sentir importante. Por exemplo, você tá fazendo um concerto, você está ajudando a pessoa, você está melhorando a vida da pessoa. Naquele concertozinho de uma barra, eu também costuro, tá? Também sei o que é isso. Aliás, eu vou te sugerir uma coisa. Vou te sugerir. A minha mãe costurava, ela ficou doente, eu fui para o corte de costura, aprender a costurar para a família, Olivia. Olha só, eu também comecei com a minha mãe costurava também. Minha mãe cortava cabelo, eu fui aprender a cortar no cabelo dos meus irmãos, porque não tinha quem cortava. Tudo que minha você mãe é cabeleireiro fazia, também, olha só. Quanta coisa que você sabe fazer, hein? Olha só, eu sugiro que você compre uma máquina de costura nova. Porque assim, deixa sua mãe em paz, né? Deixa sua mãe lá no lugar dela, sabe? Guarda a maquininha dela, assim, pode guardar de lembrança, mas seja uma empresária. Começa a pensar como uma microempresária. Você pode, por exemplo, colocar um anúncio, assim, um post no Facebook falando que você está costurando, entende? Porque se você está no sítio, né? Se ninguém vai ver a placa, coloca Olivia, no Facebook. Sabe qual que é o problema com máquina industrial? Eu adquiri muitos problemas de um lado do força ali, né, de usar. Quando eu vou na minha maquininha ali, que é levinha, eu vou com a perna esquerda, eu só trabalho com a perna esquerda, porque a perna direita eu não posso mais por conta Não precisa ser industrial. Eu estou falando de você comprar uma máquina nova. Não falei de você comprar uma máquina industrial. Para fazer conserto, você não precisa de máquina industrial. Pode ser uma máquina... Eu tenho duas máquinas, da minha mãe e uma outra que é dessas maquininhas modernas, eu tenho duas. Você já tem. Bom, então. Eu arrumei ela é elétrica. Da minha mãe, porque ela estava parada ali e eu arrumei, mas eu tenho outra que é zigue-zague, eu já tenho outra que eu uso. Da minha mãe, quase não vou usar. Não, então, e a sua é de pedal, ela é elétrica. Motorzinho, É isso levinha, aí. Coisa levinha. Então, pronto. Então, você já está com o seu instrumento de trabalho pronto. É só você divulgar. É só você... E, olha, vou te falar, é assim, assume que você é, ou melhor, assume que você está, né? Porque a gente não é nada, a gente está alguma coisa,
Hoje Sim. você está empresária, microempresária. Ô, Dê, o que você é? Eu sou microempresária da costura. Ponto. Por enquanto, eu faço sempre alguma coisinha, mas não recebo. Faço para minha filha, peço Parou, uma parou, roupa. parou, 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 parou de não receber. Não, olha só, fala aí, Dê. Eu sou... O que você faz, Dê? Fala aí. Eu sou Eu sou microempresária da costura. microempresária de costura. Eu sou Combinado? microempresária de costura. Gostou da ideia? Boa ideia. Boa No ideia. momento é boa. Tá Uhum. feliz? Tá feliz com a Estou ideia? feliz. Uhum. É isso que importa. É isso que importa. De hoje em diante, de microempresária da costura, e você vai falar isso para todo mundo, para todo mundo. Mesmo que você não esteja fazendo, o que você faz? Eu sou microempresária da costura. Fala para todo mundo isso. Você vai Sim. ver como vai começar a abrir os caminhos para você. E, ó, Isso já é. faz... Ó, e como você é microempresária, o que você vai fazer? Você vai montar uma tabela de preços. Por Ah, exemplo, fazer a barra da calça, X, pregar botão, por. Y, tudo que você sabe Aham. fazer. Pega um papel, escreve, né? Depois você puder mandar imprimir, é melhor, né? Você pede para sua filha fazer, sei lá, fazer num programa, né? No computador, se você não souber, faz aí, manda imprimir e já coloca na porta da sua casa e já faz isso no Facebook também, já coloca no Facebook também, no Instagram, se você tiver. Começa a divulgar, mulher. Começa a divulgar. Eu fiz assim, foi boca a boca. Foi assim, começando do zero. Eu entregava papelzinho. Eu não tinha nem cartão. Eu imprimia um papelzinho na impressora e entregava Olivia, no dia do exame. eu garanto para você que alguns clientes eu vou ter, mas aqui 80% das mulheres trabalham em facção, Não interessa, não interessa. entendeu? Tem lugar ao sol para todo mundo. Para todo mundo. Tá? Se você for boa, você se destaca. Aham. Entende? E, às vezes, a mulher que trabalha na facção não faz as coisas dela em casa, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Você sabe disso, né? Eu sei disso. Quando eu trabalhava na facção, como eu não sabia falar não, sempre a pessoa pedia, eu fazia, eu chegava, faz isso para mim. Eu sempre estava fazendo algumas coisas para as meninas na máquina, as meninas auxiliar. Você já sabe dizer não? Já aprendeu? Ah, agora eu estou aprendendo. Está aprendendo, né? Que bom. Agora Então, eu sei que é necessário falar não, tem que falar não. bota preço nas coisas, já coloca o título lá de microempresária da costura, faz o preço, já fala, não sei para qual das suas filhas, fala, filha, eu preciso que você faça uma tabela para mim. Lá. Ajuste de roupa, porque a minha filha compra roupa e aí, você sabe, sempre tem que ter um ajuste, arrumar, né? Então, E os eu tenho ajustes, certeza que as suas filhas vão gosto da adorar peça, pagar daí ela você. precisa de um ajuste. As suas filhas vão adorar pagar você, porque elas vão te incentivar. Entendeu? E custa o quê? Fazer uma barra de roupa, R$ 10, R$ 20, eu nem sei quanto está custando agora. Eu Ajuste vi de roupa. eu sempre estou vendo na internet as mulheres dando curso de costura, e esses dias lá eu estava vendo, R$ 27 a barra, ela foi colocando o preço de conserto, ela falou, nossa, se o pessoal pagasse tudo isso, dá para você ganhar um valor X no dia, né? Não, você pode colocar um Aparecer pouco 2 menos. barras no dia, nossa. Você pode colocar um pouco menos, por exemplo, Ah, coloca sim, R$ aqui onde eu 15 uma moro, sim. barra, entende? Aqui onde eu moro tem que ser menos. Não, não importa, não importa onde você mora, esquece essa coisa de onde eu moro, esquece isso, tá? Esquece. É você com o seu trabalho, você vai fazer o melhor, você vai conquistar sua clientela, entendeu? Você vai. Esquece os. É aquela história assim: eu sou pobre porque o país é miserável, porque não tem recurso, porque eu não tenho oportunidade de emprego, porque o governo, porque o meu pai, meu patrão. Cara, tudo isso é desculpa. Tudo isso é A desculpa. gente acha que a gente tem que fazer as coisas só quando nova, mas não, né? Ué, você tá velha? Eu não Ah, acho. Eu não então, sou velha. Eu me então, por acho que você velha. está falando Eu tenho a isso? minha idade. Eu tenho a minha idade. Tanto é que eu estou entrando na menopausa agora. Faz 2 meses. Olha, novinha, estou falando para você que você é uma novinha para caramba.
Entende? Enquanto a vida há esperança. Você não tem que pensar que tá, já não dá mais tempo. Essa coisa, gente, eu não sei como é que a pessoa Eu sou pensa uma que não dá pessoa, mais tempo eu de sou uma fazer as pessoa coisas. assim, Olivia. Eu tenho um salário da pensão por morte, dei entrada na minha aposentadoria, que ainda não saiu, né? Minha Sim, aposentadoria por tempo de serviço. sim. E aí, eu sou uma pessoa que eu não sou de pedir dinheiro para filho, eu não gosto, eu acho ridículo a mãe ficar pedindo dinheiro. Ai, meu filho às vezes fala assim para mim, ele vem aqui e fala assim, mãe, vai lá que eu pago a passagem. Eu não, o dinheiro é dele, tem a família dele, eu não, Deus me livre, eu vou ficar pedindo, ai, filho, eu vou aí, você me dá o dinheiro. Jamais, eu não faço isso. Minha filha também fala, ai, mãe, se você vir, eu pago a passagem. Às vezes ela dá um dinheiro Aceita, para a vida dela, boba! é difícil, ela ainda está fazendo. Aceita! Oi? Aceita! Aceita! Eles estão te dando de Não, mas eu aceito presente. quando dá. Eu não peço. Eu não Ah, peço, mas se dá, eu aceito. ah, Eu não sou de bom. pedir, Entendi, entendi. Você entendeu? também não precisa, né? Mas se precisar Não, pedir também faz bem, viu? eu não peço. Por exemplo, a Tainara, ela está fazendo especialização, então ela tem um valorzinho pequenininho no mês que não dá para viver. Ela faz plantão para viver. É o salário de, acho que de 3 mil, desconta, não sei quanto lá, ela paga aluguel, desconta ainda mais um tanto. Ela faz plantão, bastante plantão. Então, daí, eu estou com um problema com o advogado, né? Depois eu vou contar para você. Aí eu fui acertar, eu falei para ela, Tainá, eu vou juntar para eu pagar o advogado. Ela falou, mãe, se precisar, mas ela sabe que eu não peço. Eu falei, eu vou juntar para o advogado. Daí ela viu que eu ia fazer terapia, e ela falou, mãe, você está precisando de dinheiro? Eu falei assim, não, eu apaguei o advogado, mas você sabe que eu não tenho reserva porque eu ajunto de pouquinho por mês. Aí ela já passou um dinheiro para mim. Falei, agradeci ela, falei, obrigada. Ela falou, mãe, faz o que você quer aí. Mas, assim, ela vê quando eu preciso, só que eu não peço. Mas, Porque eu mas falo, não, ela pedir, falou que o olha dia que ela só, estiver ganhando mais, ela falou, eu até ajudo. Mas, por olha enquanto, só. eu vejo que ela não pode também, ela trabalha muito. Se ela está oferecendo, é porque é bom para ela te dar. Deixa ela fazer isso por você. Não, quando ela fala se precisa, ela já vai lá e deposita. E quando muitas vezes ela fala precisa, eu não Aceita, falo assim, dá, pode depositar, eu não falo. aceita, mulher, aceita. Olha só, a roda da vida, ela é Ela é dar e grata receber. porque eu ajudei muito ela, então ela é muito grata a mim. É óbvio, a gente faz tudo pelos filhos, faz tudo que pode pelos filhos, você não pode receber nada Olivia, deles? Como assim? eu faria tudo de novo, Olivia, eu faria tudo de É novo, mas claro. durante 10 anos, o que eu ganhei, eu passei tudo para ela, durante Então, 10 anos. então, então, deixa ela te retribuir, porque isso faz bem para ela. Dar e receber, equilíbrio é dar e receber, não é só dar. Vai receber, né, Não é Olivia? só dar, receba, receba, peça para ela vai se sentir importante, vai se sentir útil. Receba e peça também. Pedir também é humildade. Você pode pedir as coisas. Você deu muito. O que tem que você pedir? Qual o problema? Se É você verdade, está Olivia. precisando, peça, peça. Tenha humildade, peça. Tenho Aham. certeza que eles vão ficar muito mais felizes de poder te dar, de retribuir alguma coisa que você fez. Entende? Sim. Meu filho falava assim para mim, mãe, agora você precisa viajar, sair, mãe. Se eu puder pagar para você fazer uma excursão, mãe, eu vou pagar. Ele falava para mim. Receba! Ah, filho, eu estou querendo, no meu próximo aniversário, eu estou querendo fazer uma viagem, tá? Você falou que ia pagar para mim, eu estou aceitando. Legal ouvir isso, Olivia. Não é Eu não sabia legal? como lidar com isso, mas de hoje em dia eu vou pensar diferente. Maravilha. A pessoa está te oferecendo, né? Está te É igual oferecendo, quando a ele pessoa oferece ajuda. está retribuindo, Está ele quer retribuindo, retribuir o que quer você já retribuir. fez. Por que você não vai aceitar? Oxi. É verdade. É verdade, Olivia. A minha filha tinha o sonho de dar uma casa para mim. Mas ela não pode agora, mas ela falou, mãe, quando eu vou ajudando a mãe, assim, dessa forma aí que eu tô te Olha falando. só, a sua filha fala assim, mãe, eu quero dar uma casa para mim. Eu falo, oh, obrigada, filho. Olha, a hora que você me der, eu vou ficar tão feliz, vai ser ótimo. Olha, Olivia, vou Acabou, começar a né? pensar diferente. Vou começar a pensar diferente. É isso aí, já começou já. E, ó, quero ver tudo isso em prática, hein? Empresária da costura, pode fazer essa tabela, quero ver tudo isso, lição de casa, para a semana que vem, não quero nem saber. Beleza? Tá Olha como você bom, está Olivia. feliz, olha como mudou.
O primeiro jogo americano já tá, é para Tainara que eu vou fazer. Eu já estou olhando, ela é uma pessoa discreta, ela gosta de um tipo de tecido, já fui em Moarama, já olhei aqui, estou esperando na hora certa de comprar para que agrade ela, é o que eu vou fazer para ela. Eu fiz um para mim. Isso Fiz aí. um para mim. Você pode fazer para treinar e presentear, né? Faz alguns, mas já Sim. pensando no preço, né? Vou gastar X de. Dando um para Milena, eu quero dar um para Milena. Vou gastar X de linha, e se ela quiser pagar, você recebe, hein? Recebe. Tá bom. Tá? Você vai ver o preço, vai ver quanto gasta de linha, coloca 30% do seu tempo em cima disso, já tem um valor em mente. Se ela falar, sogra, eu quero pagar. A linha não é o problema é o tecido, Olivia. A linha é baratinho, o problema é o tecido que é mais caro. Não interessa, vai lá com o tecido X, linha Y, tempo W. Tem que ter o tempo também, é 30% do valor que você gasta com a, por exemplo, se o tecido custar R$ 20 e a linha custar 5, são 25. 30% de 25 dá 3 vezes 2, 6, dá 6,50. 6,50 do seu tempo. Tem que colocar o tempo também, porque você gasta tempo fazendo. Então, preço final, linha 15, tecido 15, linha 5, acho que eu falei, enfim, soma tudo, esse é o valor. Se alguém quiser, olha, eu estou fazendo uma coisa, estou te dando de presente, Milena. Não, sogra, quero pagar. Aceita. Aceita. Tá? Então, eu não via dessa forma. Aceita. É bom para a pessoa, faz bem para a pessoa você receber. Entende? Sim. Tá bom? Você vai dar de presente, você não vai vender para ela, né? Você vai, trouxe para você de presente. Mas se ela falar, não, mas imagina, sogra, custou, eu quero pagar. Ah, tá bom. Dá o que você achar que vale. Pronto. Entendeu? Entendi. Pronto. Terminamos a primeira sessão. Olivia, então tá. Então, você acha que os outros não precisam? Minha filha, Tainara, falou que se fosse preciso também, constelação, que ela participa se fosse preciso. Não, a constelação a gente vai ver, eu vou ver quando é que a gente vai fazer. Pode ficar tranquila aqui, que a gente vai resolver umas coisas. Tá bom, Olivia. A gente vai resolvendo as coisas e a gente vai chegar num ponto onde a constelação vai entrar, e aí, se for o caso, ela faz, mas assim, não sei como vai ser, a gente não sabe como vai desenrolar, né? Deixa a coisa acontecer, tá? O importante é você estar bem, é você, tá feliz, você tá produtiva, você mudando, a sua família vai mudar. Pode ter certeza disso, tá? Eu estava fazendo terapia, tem uma outra aluna que estava fazendo terapia, e o problema dela era a filha dela. Ela não se dá bem com a filha dela, era uma briga total, a filha dela mora na casa dela, com a neta, ela sustenta a filha, a neta, é uma zona, né? Bom, enfim. Eu falei para ela começar a fazer, bem diferente, você vê que as coisas, né? Duas pessoas, né, fazendo o curso, vêm fazer terapia e completamente diferente as atitudes que tem que tomar. Eu falei para ela começar a fazer Ho'oponopono toda noite, e fui falando, né, dela... Eu faço também. De amor próprio. Eu aprendi com você. Eu aprendi com você e foi buscar, muitas outras pessoas falam sobre isso. Com certeza. Menina, a vida dessa mulher mudou da água para o vinho. Ela é outra pessoa. Ela falou que ela está mais calma, mais tranquila, mais tolerante, que ela não briga mais com a filha, que ela não discute mais, ela nem liga. Olha a mudança. Tá vendo? E adianta querer mudar a filha? Não. Não adianta. Não adianta, nem marido. Nem marido, nem filho, nem ninguém. Ninguém muda ninguém. Ou você muda, ou você continua nessa merda que você está aí. É bem assim. Entendeu? E ela mudou completamente. Inclusive, ela não tinha vontade de dirigir. Ela estava sem vontade de dirigir, pois ela já está sonhando com a direção. Até isso já voltou, entende? Tá vendo? É isso aí. Então, a gente vai prosseguir aí, né? Deixa acontecer, eu vou seguindo a minha intuição aqui, vou vendo o que a gente
pode melhorar na sua vida, tá? Provavelmente vai ter uma constelação, sim, eu sinto isso, mas não sei em que momento vai ser. Deixa Então, acontecer. eu tenho, né, eu tenho um bloqueio em relação a lidar com a família, né? Então, eu tenho que aprender, eu tenho que Exatamente. tirar esse bloqueio para lidar com a minha família. Exatamente. Mas, olha, eu vou falar sobre isso, né, na próxima sessão, o fato de você crescer sendo impedida de falar, de brincar, de manifestar suas opiniões, isso tem muito a ver. A gente vai trabalhar Sim. isso, entendeu? Tem a ver, Olivia, que você falando isso, eu lembrei que eu estava feliz brincando lá longe, assim, com meus amigos. Quando eu chegava dentro de casa, minha mãe falava assim, Ih, só escutava teu grito. Olha lá, só você estava gritando. Eu estava feliz lá, mas aí, pronto. Eu estava Exatamente. cantando, ela falava assim, meus irmãos, todo mundo, ai, você canta horroroso, ai, Deus, dá dor de barriga, vai dar dor de barriga. Eu estava na roça trabalhando com meus irmãos, que eu era mais fraquinha, mesmo que eu peguei o lugar da minha mãe, ainda eu ia para a roça trabalhar. Eles falavam assim, o meu pai e os meus irmãos olhavam para mim e começavam a rir, aí, olha o que você fez aí, ó. Você ficou para trás, você não fez nada. Toda a vida fui bloqueada, Olivia. Você está Sempre cantando, fui você bloqueada. canta hoje em dia? Você canta? Não, eu não tenho voz para cantar, mas eu gostava de Tem, cantar, porque eu via a sim, vizinha cantar. tem, A sim. vizinha cantava, Como é que e você eu não tem gostava de voz para cantar os hinos cantar? da igreja, ele me bloqueou. Como é que você não tem voz para cantar se você está falando? Claro que você tem Não, não voz. tenho a voz bonita para Não cantar, interessa, não desafinado. interessa. Você vai cantar para você não Não, vai cantar mas para me os outros. bloquearam assim de uma maneira que, olha, Desbloqueia, desbloqueia. Outra lição de casa. começar a cantar, né, Olivia? Vai Começar a cantar. cantar. Você fica sozinho em casa, não fica? Às vezes meu marido é aposentado e fica bastante em casa. Eu fico não muito tempo sozinha. Tá, mas você tem vergonha de cantar na frente dele? Não, eu posso, se ele está vendo televisão, eu posso ir lá no fundo e cantar lá do meu jeito, não tem problema. Você vai começar a cantar. Vai começar. Não interessa que música, não interessa se é bonito, se você é desafinada. Você quer cantar. Acabou. Você cantar para você. Você não vai cantar profissional, você não é cantora, você não vai cantar na igreja, você vai cantar para você. Uhum. Às Você vezes eu vai me se pego curar. cantarolando assim, um pouquinho, um pedacinho, assim, eu e ele, às vezes ele também cantarola ali, eu também, mas eu me pego, mas nunca Sabe o que você peguei faz? como Faz assim, hobby. ó, põe, você tem algum aparelho de som, alguma coisa que toque música? No momento não, mas a gente comprou uma televisão que vai chegar, que é Alexa, sabe? Alexa, toca uma música aí, a televisão tem Alexa, daí vai ficar fácil. No celular, põe no celular, você No celular também dá. procura lá no YouTube uma música que você gosta e começa a cantar junto no celular, Uhum, tá bom, tá? tá Começa a bom. cantar. Quem canta, Os males espanta. pronto. Viu? Você vai transformar a sua vida, você vai trazer felicidade, vai iluminar a sua vida, todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, o que aconteceu com você? Eu estou feliz. É isso que aconteceu. Só Feliz. isso, só isso. Entendeu? E pronto, e muda Entendi. tudo, muda tudo. Seu Uhum. filho vai ficar espantado. Como assim você está feliz com essa vida merda que você teve? Eu sou feliz, eu estou feliz. Ponto. Não importa o que eu vivi, importa o que eu estou vivendo hoje. Aí eu vejo dessa forma, né? O que passou para mim, eu só tenho os bloqueios, Olivia. Os bloqueios eu tenho, mas o que passou, eu Vamos, aprendi. E vamos o que é desbloquear. ruim fica para trás. Eu aprendi, porque o sofrimento fortalece a gente, o sofrimento dá uma base para a gente. Uma Você pode ter bagagem. A gente sofrido, consegue uma bagagem. mas hoje a gente vai tirar esses bloqueios, vamos falar sobre os bloqueios, mas hoje você decide ser feliz. Inclusive, você pode dizer todo dia de manhã assim, ó, hoje eu decido ser feliz. Todo dia de Uhum. manhã, acordou, hoje eu decido ser feliz. Pronto, Sim. tá? E você vai Tá. ver a mudança que vai ter na sua vida e em volta de você, inclusive. Não só Uhum. você, porque quando você muda, a sua energia é diferente, ela vai atingir as pessoas de maneira diferente e as pessoas vão responder de acordo com a sua energia. Sim. Beleza? Beleza. Então, sexta-feira que vem, mesmo horário, tá? Toda semana, mesmo Ok. horário.
E Ok. quero lição de casa todo dia feita, hein? Ok. Beleza? Beleza. Você é linda, Beijo. maravilhosa. Obrigado. Do meu coração para o seu coração. Do meu coração para o seu coração. Fica Beijo, mais. ótima semana. Tchau. Obrigado. Bom final de semana. Tchau.